faz moldurar. Para, engala na natureza. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros que dessas paragens do corrente gritam com força. Somos brasileiros desta fronteira de nossa pátria. Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. Orquestração empolga toda a gente. Braços em mente, fojo cantando a apoteose desse ricão. E com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração. Azul, o nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, que está lindo, muito puro e conserve sempre assim. Aqui, toda a vida sem galonar. De beleza tropical, nosso lago, nosso rio, nossa mata, tudo enfim. Sem galonar, de beleza tropical, nosso lago, nosso rio, nossa mata, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Galera, eu tô aqui hoje pra falar com um cara muito especial, vocês não têm noção. Esse cara chegou na minha vida de uma maneira inesperada. E, assim, aqui no universo rondoniense, a gente tá com essa pegada de chamar os amigos, conhecidos. E o universo rondoniense é Rondônia inteira, e ele não é da capital, ele é do interior, é de uma potência lá do Vale do Jamari, Vale do Guaporé, Guajará-Mirim para baixo. Então, o projeto, o universo rondoniense, é para falar com diversas personalidades, diversos locais e trocar essa ideia muito bacana com essas pessoas. E claro, primeiro a gente vai nos de casa. Essa aqui é uma gravação, a gente está fazendo um teste, e esse telão aqui, ó, está disponível para todos os empresários do estado colocarem a sua marca, nos patrocinarem. Tudo isso aqui foi feito com recurso próprio, tá, gente? Isso aqui é uma história que eu vou contar depois, como surgiu a parte financeira desse podcast. Mas hoje eu vou me ater à exclusiva pessoa que está conosco. Diga-se de passagem, um cara muito especial, Thales Lage. Obrigado, gente. Obrigado aí. Eu até mandei aqui pra galera, né? Falando do podcast. Falei, caí de paraquedas. Por obviedade, o convite, né, veio já aproveitando a vinda para cá. Eu fico muito feliz. E é uma história bacana, né? Como você disse, tem algo que você gostaria de não comentar. Eu fiquei preocupado, mas eu lembro, a nossa história é uma história boa, história limpa. É muito engraçada, tem muita coisa que eu gostaria de esquecer. Mas, não entre nós, mas coisas absurdas da vida da gente. É muito Tu lembra daquele dia? Ó, gente, nem começou, eu já tô fazendo aqui o outro. Vai falar. Você vai falar daquele do sanduíche lá? Da menina do sanduíche. Isso eu me lembro. Gente, para pensar, né? A gente era da mesma igreja e tal, e aí o Thales do interior, ele sempre vinha para ficar aqui na cidade e ele ia lá para o que a gente chamava de... Como é que é? República. República. A República Quadrangular, gente. Lá o negócio era sério. Morava 3 homens e a gente ali com panela para lavar, roupa para lavar. Gente, vocês não têm noção do que era. Eu vinha fazer faculdade. Exatamente. E a gente ficava junto, E aí ele passava tipo um dia, 2, 3 no máximo, né? E voltava. Eu só acho que nunca ficou mais do que 2, 3 dias. 2 dias, às vezes 3 dias. O máximo. E aí o Thales... Nossa, gente, pensa numa época difícil. Ó, Pindaíba, medonho. Marmitex gelado. Marmitex gelado. Não, é história demais. Mas aí, vamos lá. Vamos falar de coisa boa.
A gente tava lá, eu lembro que eu tinha pegado um dinheiro, aí eu falei, Thales, vamos comer um sanduíche, cara. Ele, cara, mas já é mais de 11 horas. Eu falei, não, tem um aberto ali que fica até tal hora. Aí, cara, que coisa horrenda, que treta. Presta atenção no objetivo. A gente foi pra comer e daqui a pouco vira uma mulher lá na esquina, bêbada, cambaleando, e ela para Muito ruim. de frente pra nossa mesa, assim, ó, meio que de frente. Ele tá aqui, ela parou aqui, de frente, eu e ele conversando, ela parou aqui assim, ó. E aí, o que que deu? Observa. A mulher falou, ô moço, falou pra ele. Ô moço, eu quero falar um negócio pra você. Ó, eu quero dizer que eu tô errado, eu bebi. Ninguém deve fazer o que eu faço, que é beber. Mas desabafa, beber desabafa. Era desabafa mesmo? Eu me lembro que ela chegou, tinha uma moto. Eu vou ter que pegar do começo, senão eu tenho que pegar por ordem. Vai. Ela chegou e falou assim: tem como você me levar em casa? Eu Foi. bebi demais e eu não consigo chegar em casa. Foi isso. Aí eu falei, moça, a moto não é minha. Não, mas você não tem uma moto, um carro? Aí eu lembrei de ti, eu falei, o carro é do Giovanni, mas a bicha tá muito louca. Então o que que eu falei, olha, é melhor não. Ela falou, ó, eu bebi, não era pra ter bebido, exagerei, mas tá bom, não quer me levar, então não me leve. E saiu andando, deu alguns passos, depois virou muito bravo e falou assim, beber não resolve, mas Desabafa. desabafa. É uma E coisa aí- desse tipo. E aí ela falou bem assim, ó, e tem uma coisa, não quer me levar, não leva não, mas também não me humilha não, tô bêbado. Não me critica, não me me critica. critica. É Foi- bom aparecer essas coisas na vida dela. Para-raio de doido. É, De vez em quando aparecia. Esse aqui vocês podem colocar um fundo de música motivacional aí no recorte e a história de superação aí no final. Mas, enfim, essa aí é uma das resenhas, gente. A gente era de carreira, né? Clérigos de carreira, e aí as pessoas, né? Sempre chamando a gente de obreiro, de pastor, e aí um dia de madrugada, acho que eram as 3 horas da manhã. Você lembra? A gente estava jogando Need for Speed, 3 horas da manhã. Aí a pergunta que rolou quando nós estávamos jogando, perdeu o passo controle, né? Aí era. Aí alguém perguntou assim, hein? E se na igreja perguntar, o que que faz na República Quadrangular de madrugada? A gente vai falar que estava orando? Os 3 pastores estavam jogando Need for Speed, é um jogo de Detalhe, corrida. no telão, No com telão, data show, com data negócio show. alto estilo. Não, tava top. Aquele dia é resenha demais, gente. Vocês não tem noção. Mas o que eu. Cada coisa. Não, o que eu queria falar não era nem isso. Acabou entrando nesse Tá, desculpa, assunto. vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, o Thales. Thales, fala um pouco aí pra galera que vai acompanhar o podcast. Aonde você nasceu, como que você veio parar em Rondônia. Como é que foi isso? Cara, eu sou o remanescente da geração X, né? Sou 79. Ele encanou com isso agora, galera. Isso me deixou muito mal. A idade, né? Eu sou de Minas Gerais, sou de Itaiumi. Tô indo pra lá mês que vem de novo. Itaiubi. Itaiumi. Você sabe que eu também sou de Minas, né? Mas Não é- só não que é eu sou. goiano? Tem uma história complicada aí. Eu digo que eu sou brasileiro, mas para resumir, para você continuar. Eu nasci na cidade de Poços de Caldas, cidade turística. Caldas. A terra da Bauxita, né? Ou é a do papai que é a terra da Bauxita, que é Montes Claros? Deixa a geografia quieta. Vai. Não é o forte. Não é o meu Deixa forte. pra lá. Meu negócio é história, Tá, galera. beleza. E o meu é contar a história, né? Mas vamos lá. Eu nasci lá em Itaiumi e de 79, aquela coisa de imigrantes à procura de terra, de uma nova vida. Meu avô, em 83, veio para Rondônia, Ouro Preto do Oeste, né? No território central, ali em Ouro Preto. E o mais engraçado é que ele chegou, veio antes, viu tudo, se apaixonou, e ele era um entusiasta, como é que a gente diria? Ele Visionário. mas ele é o velha águia, né? Sim. É aquele cara que sempre olhava o futuro, Olhando sempre de cima as oportunidades. via as oportunidades, mas tinha um pouco pé no chão.
Então ele pegou a nossa mudança com 8 filhos, né? Deixou uma que já estava casada e veio embora. E simplesmente fez o seguinte, né? Eu vim no pacote, num caminhão, me lembra, amarelo, não era baú, não tinha, esquece isso. Lonado, e nós ficamos 7 dias nesse caminhão, chegando aqui em Rondônia, em Ouro Preto. Ele foi atrás de uma casa para alugar. Ele não veio, alugou uma casa, não estruturou nada. É aquele jeito muito dele. E, né, finado José Marinho, também conhecido como Zé Marinho. Legal. E ele nos trouxe para cá, nós começamos a estruturar a família e logo depois eu acabei voltando, eu fiz muitas idas e vindas para Minas, né? Família, estudar, são laços, mas depois de 99, depois que eu me formei, eu fui para o colégio agrícola, me formei em técnica agropecuária, casei, acabei Você se formou em que ano em TA? Técnica em agropecuária? 99. 99, legal. Isso. Aí fui para a cidade vizinha, Vale do Paraíso. Lá trabalhei no Idaron. Depois prestei serviço para o Sebrae durante um tempo. E depois na prefeitura. Passei no concurso da prefeitura. Foi quando eu descobri. Eu queria muito. Eu acho que toda pessoa que não tem muita noção do que quer, ele sempre pensa na estabilidade, né? O velho concurso público. E quando eu adquiri isso, eu percebi que não era o que eu queria. Então, eu pedi demissão e fui trabalhar com outras empresas. Empresa privada, o desafio de cumprir meta. Talvez, não por isso, mas por saber que o meu trabalho tinha valor porque eu era pago pelo resultado do trabalho e não por horas na empresa. Tá, o que eu fiz? Depois eu voltei para Ouro Preto. Com outro desafio, eu recebia 3.300 numa empresa. Caramba, isso em 99? Isso já 2000, um pouco mais 2005, 2006. Hoje em dia seriam 3 salários mínimos, né? Na época eram 10 salários. Caramba. E eu larguei tudo e fui ficar só na igreja, recebendo R$ 500, pelo desafio de desenvolver um projeto relevante na igreja. Isso aí você já... Aí então você formou como TA, se casou... Aí você tem esse movimento religioso em que momento? Tá. Se encontrar na isso vai vocação. dar. Tá. É que entra um monte de outras histórias. Não. Vamos focar. É muita história. Fica tranquilo. Lembra da história da caixa d'água? É aí que ela entra. Eu lembro. Tá. Quando eu me converti no último semestre da escola agrícola, e então eu vi por convicção uma necessidade de uma vida com Cristo. Passei esse semestre e quando eu me formei eu já fui para o seminário de teologia, fiz o primeiro ano e continuei. Meio que equivocado, eu não sabia diferenciar obreiro de pastor, então eu fui para o seminário achando que eu seria um auxiliar do pastor. Por clareza, aquela visão antiga de ser uma pessoa tão... fui para o colégio agrícola não para ter uma profissão. Eu fui porque não me suportavam em casa. Então, foi um recurso de que alguém cuida, tipo uma babá privada, né? Se virem lá. É o que a gente vê muito nos filmes americanos antigos. Ó, menino, você toma jeito, senão eu vou te mandar pro internato. Isso! Era mais ou menos isso. Agradeço muito pela experiência, foi maravilhosa. Não culpo jamais meus pais, né? Até porque... hoje eu entendo que eu era totalmente despido de valores, totalmente sem nenhum tipo de disciplina. Mas naquela época eu só vivia, ou sobrevivia, não sei. E nesse processo eu percebi que eu poderia ser útil a Cristo. Então entrei no segmento religioso como alguém que pudesse ser útil àquele que me restaurou, me salvou. E no dia 15 de novembro de 2000... aqui no Botafogo, teve a nossa convenção estadual e eu fui, me pediram para colocar um terno, fui... Isso já em 2000. 2000 já. Eu casado há um pouco mais de 6 meses. Olha, muita coisa aconteceu. Eu trabalhava já para o governo do estado e de repente, subindo lá, separaram os obreiros e de repente o pastor que estava lá
presidente do estado, então, Abimael, se eu não me engano, Batista Clemente, na quadrangular, ele disse, vocês são os novos pastores. Quando ele falou isso, eu me assustei. Eu falei, caramba, onde é que eu amarrei meu jegue? Por quê? Porque, querendo ou não, eu não tinha uma clareza sobre o que estava me acontecendo. Sobre o seu futuro na carreira ministerial. Porque não era algo que eu cogitava, mas eu aceitei. Mas Thales, me fala isso agora, eu fiquei curioso. Essa parte aí eu ainda não conhecia da história. Só pediram para você vestir um terno, ir lá e... Depois que eu terminei o primeiro ano, fiz as provas ministeriais, ok. aptidão, prova de aptidão. Aquele processo muita formal. coisa. Sim. Depois de tudo isso, até então eu não sabia o que era um obreiro. Era eu que estava equivocado. E o meu pastor, todo convertido, ele tem o que a gente chama de... Não hoje muita coisa mudou. Fé cega. Você não questiona o seu líder. Se ele fizer uma interpretação equivocada das escrituras, você não tem embasamento para questionar e você também não tem conhecimento suficiente, ainda que superficial, para tentar reverter aquilo, para tentar ter um viés. Eu acho que é o lance também, que a gente fala muito, da confiança, né? Isso. Você se espelha no cara e fala, não, ele não vai me tacar no buraco. E Você por acreditar acaba nisso, ele falou assim, olha, Deus tem um chamado na sua vida. Eu falei, amém. Vai para o seminário, vai fazer o ITQ. Eu falei, beleza. Eu nem sabia o que era o ITQ, mas, poxa, meu pastor disse, é um homem sério, um homem de integridade, na época, pastor José Benedito Martins, está hoje, nesse exato momento, tomou posse semana passada, na segunda igreja de Ouro Preto, onde eu fui pastor. Caramba! Tá um ciclo assim bacana, uma coisa fantástica. O que acontece? Naquele momento, me tornei pastor, aceitei me tornar pastor, porque eu poderia ter fugido, mas a primeira vez que eu senti, depois de convertido, um frio no espinhaço, né? Na coluna, aquele frio subindo, porque eu entendo que o PR antes do nome é um fardo, não é uma dádiva, não é uma responsabilidade apenas, não é um status, é um fardo. É uma missão que você tem que levar. É muito importante. É uma missão que você tem que levar. É uma missão que você carrega consequências dela. Sim. E eu penso muito no que nós deixamos marcados na vida das pessoas. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente romantiza muito é a questão do clérigo ser o cara perfeito. Né? Então, tipo assim, eu acredito, né? Eu sempre falo isso, que a história da tábua com os preguinhos é pra todo mundo, velho. Tu vai bater o preguinho, foi uma coisa ruim que você fez, você vai fazer uma coisa boa, você vai lá e tirar um preguinho, no buraco fica, velho. Com certeza. Todo mundo passa por isso. Eu tenho duas coisas que eu aprendi no ministério, que nós, por mais que terminamos um seminário, e hoje, né, com o bacharelado, eu percebo que, né, por obviedade, eu percebi que depois que a gente termina o bacharelado, a gente descobre que não precisava dele. Gente, isso é opinião pessoal minha, tá? É opinião pessoal minha. Como pastor, eu fiz pela Metodista, pela UMESP, tenho respeito, é honrado, cada profissional, cada pastor, cada... Doutor. São doutores, tá? Não tem bacharel dando aula lá, não. E pouco, eu acho que não tem mestre. Na época que eu estudei ainda tinha mestre. Então, ainda tinha mestre ainda. São profissionais bem qualificados, de alto gabarito. Mas por que eu estou dizendo? Porque eu percebo que eu não utilizo quase nada. Por dois motivos práticos. Primeiro, que a igreja não está pronta para degustar a teologia. Segundo, ela não está interessada. Ela só quer se arrepiar e quer chorar, se emocionar. Isso é uma verdade. Infelizmente, a igreja que cumpre esse papel, ela lota. A igreja passou do ordinário, que é o normal, para o extraordinário somente, né? Eu falo isso porque, com todo respeito, eu tive que decair em qualidade da mensagem, porque, por exemplo, vou citar exemplos. Mensagens temáticas, o mesmo tema eu ia desenvolvendo mensagens dentro do tema. Faltava grilo cantar na igreja.
né? Eu vi as pessoas... Sabe quando você está sintonizando o rádio, que ele fica meio fora de sintonia? É assim que eu percebi as pessoas. Então eu percebi que eu optei pelo simples. Não estou falando de palavras difíceis. Eu estou falando do popular, do basicão. Mas as pessoas elas querem saber quanto Deus pode lhes abençoar enquanto elas estão em busca dos seus interesses. Por isso que igrejas que trabalham muito com ofertas, oferta de sacrifício dá tanto, você vai receber tanto, as pessoas acham mais fácil barganhar com Deus do que desenvolver um relacionamento maduro. É porque entra previsibilidade, né? É mais ou menos no investimento. Eu coloquei 10, tiro 100, você consegue ver, né, o fim de tudo. E a vida religiosa é a fé, né? É algo que você não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, assim, eu acho que essa materialização do sagrado é um equívoco em vários aspectos. E eu vejo isso nas várias cidades que eu pastoreei. Sou quadrangular de raiz, de nascimento, mas Vale do Paraíso, abrimos obras lá em 2000 até 2006. Ouro Preto, 2006 a 2011. Cujubim, que foi para mim um desafio fantástico, porque eu achei que Deus tinha me punido. Eu falei assim, Gente, essa daí eu tava no dia, tá? Esse dia eu tava. Eu O dia lembro. que olharam pro Thales e disseram bem assim, hein, tem uma igreja ali, é tu que vai assumir. Aonde que é? Cujubim. Falei, não, tá doido. Aí tu brigou acho que uns 6 meses, 1 ano ainda, né? foi eu. Você ainda acabou indo. Tá. Aí o que acontece? Quando a gente não vai por vontade própria, olha aí onde é que eu vejo os mistérios de Deus. Passei no concurso. Olha, pega a visão, hein? Pega a visão. E num remanejamento de equipe, eu ia pra. Como é que é o nome do vizinho aqui, da cidade vizinha aqui? Candeias? Eu ia pra Candeias de Amari e fizeram não sei o que com não sei o que lá e me botaram em Cujubim. Quando eu olhei Cujubim, eu falei, gente, meu Deus, eu não sei nem onde que é. Quando eu cheguei, foi assustador. Aprendi a gostar, amo de coração. A gestão esses últimos anos tem feito um trabalho fantástico. E assim, conheci pessoas de garra, de atitude, bom caráter, pessoas guerreiras e que foge ao trivial. E eles são bem tão peculiares que quando eu comecei a fazer um evangelismo, eu fui parar na psicóloga, eu fui fazer análise. E a primeira frase que eu usei, eu falei assim, eu não dou conta de cuidar esse povo é doido. Olha a loucura, gente. No mesmo estado, antes tu estava morando aonde lá? Ouro Preto, Mas Ouro Preto não faz parte do... não, é território central. Lá é central, né? É. Olha só, ele era vizinho praticamente da cidade que ele ia e não tinha essa dimensão do costume. Não, totalmente diferente. Gente, aprenda uma coisa. O que dá certo aqui não dá certo ali. Não dá, não existe. Você tem que ser... Eu estou me reinventando. Tem uma história linda, 8 anos que eu fiquei em Cujubim. Fizemos uma história fantástica. Tudo isso? 8 anos. Eu fui lá para ficar 60 dias. Que Eu cogitei isso? pedir demissão da empresa. O que eu fiz agora, né? Então... Passei no concurso e pedi demissão. Por quê? Não dá, não entra na minha cabeça permanecer num lugar que eu trabalho por dinheiro. Eu fiquei doente, fui parar de novo na psicóloga, porque eu trabalho, fulano X, Y, Z também trabalha, eu me dedico, fulano se dedica mais ainda e fulano não se dedica, nós ganhamos iguais. Né? O mesmo tanto. Fulano é indisciplinado, não chega no horário, e fulano é disciplinado e chega no horário. Ganha do mesmo tanto. Então não faz sentido, por mais que eu me empenhe, eu não tenho valor pelo que eu faço. Eu só tenho que manter o horário e fazer o mínimo. Não é a lógica vamos dizer assim, do mundo privado, né? Isso. Não é a lógica do mundo privado. Não seria assim, né? Traduzindo, pedi demissão do segundo concurso público. Caramba! Não me sentia completo. É um processo. Enfim, nisso tudo, pastoreando.
tá? Sim. Sempre pastoreando. Hoje eu sou sócio da BM, assessoria e treinamentos. Pode fazer um jabazão? Posso falar uma coisa? Eu preciso que você faça. Ah, então tá bom. E é onde que... Primeiro deixa eu fechar uma coisa para entrar na outra. Não, beleza. Aí o que acontece? Com o Jubim, eu percebi que eu precisava me despir do modelo de pastorado que era de Ouro Preto, que também, aquele modelo que eu tive que construir em Ouro Preto era algo que eu tive que desconstruir quando eu estava no Vale do Paraíso. Vale do Paraíso e Ouro Preto são 30 minutos de distância. Eles são totalmente diferentes. Ouro Preto, com o Jubim, dá 250 quilômetros de distância. Tudo bem. Só que hoje eu estou há 2 anos, dia 15 de setembro fizeram 2 anos, em Ariquemes. O que eu pensei? Cidade bem maior, 110 mil habitantes, a coisa vai acontecer, galera mente aberta. Pois é. Aí eu estou num setor, um dos maiores setores da cidade, que é o setor 9, que engloba outros pequenos setores, que eles consideram até uma outra cidade dentro da cidade. Que lá é diferente, é tribal, cara. O centro é de um jeito, os setores, e ali é muito diferente. Então eu estou reaprendendo a lidar com aquela tribo, com a linguagem, com a visão de mundo. Então esses são processos. Então olha que legal, eu estou revendo, inclusive, a primeira reclamação que eu tive na avaliação que eu fiz no meu primeiro semestre lá, que eu perguntei. Avaliação ministerial? A avaliação pessoal, né? Como que eles me viam, quais eram os avanços, a preocupação, a dificuldade, a relação interpessoal. É que eu penso muito rápido. Aí eu não entendi. Falei, como assim? Ah, não, perdão. O senhor responde muito rápido. Resposta muito rápida? Aí porque tudo que eles me perguntavam eu já dava resposta. Já tinha uma resposta. Poxa, são 21 anos de ministério. O pastor anterior, era a primeira igreja dele, ele pastoreou 3 anos. Né? O outro também. Então, e aí, por eu responder rápido, eu fazia uma pergunta e já queria uma resposta. E eles ficavam confusos, porque eles ficavam assustados. Não processavam. E eu fiquei meio confuso de saber como que eu ia lidar com isso. Então eu fiz um processo 50-50. Falei, vocês sobem 50, a gente vai se nivelar, porque eu acho que se eu falar que eu vou descer 50, eu estarei me qualificando como superior. Na verdade, eu tinha que me adaptar a 50%. Uma adaptação. Entendi. Não tem superior e inferior, mas tem níveis de adaptação. Então eu me adaptei. Modelos que eu nem gosto tanto para viver algo que eu sei que para eles vão lhes fazer bem. Mas ainda estamos em adaptação em 2 anos. Tá? Nesse processo, peço demissão pedi demissão voluntária, tudo. Eu até mexi nos documentos, eu achei meu pedido. O que aconteceu? Eu comecei a dar treinamento. Veio a pandemia, me assustou bastante. Mas eu encontrei Márcia Boracini, que... Um abraço para ela aí. Ela tá me seguindo agora no Instagram, tá? Então, Márcia, seja bem-vindo ao Universo Rondoniense. Tamo junto, hein? Com certeza, ela já mandou um alô aqui. Na hora que a gente mandou, eu mandei na bio aqui, a coisa tá acontecendo. O que acontece? Márcia me viu dando um treinamento num lugar. Ela falou assim, gostei de você. Vamos trabalhar junto? Aí eu falei, uai, como é possível uma pessoa confiar em algo que ela viu em 1 hora só? Aí eu falei, o que você pretende? E assim, assim, assim. Claro, ela é óbvio, ela fez uma série de outras avaliações e começamos a trabalhar. Então, a BM Assessoria e Treinamento. Então, nós trabalhamos hoje desenvolvendo empresas na área de assessoramento em equipe, como eu sou coach de liderança. Ela é coach de desenvolvimento pessoal, né? O que ela trabalha? Ela trabalha justamente essa parte, porque ela tem já tem um feeling, ela já tem um know-how na área de contabilidade e de gestão. Então, o que a gente fez? Nós agregamos. Eu desenvolvo a parte de equipe e ela desenvolve a parte de gestão. Legal. Então você trabalha... Recapitulando, galera.
Então, a BM hoje presta assessoria tanto na área administrativa, planejamento estratégico, quanto desenvolvimento de equipe. Corretamente. Legal, legal. Aí o que acontece? Nós temos nosso trabalho solo, que são os atendimentos individuais, e aí tem áreas que eu trabalho com PNL, Programação Neurolinguística. E hoje está sendo meu carro-chefe nos atendimentos individuais. Legal, Thales. Deixa eu te perguntar, e como que surgiu? Eu sei, galera, isso aqui, como que surgiu a história do Thales, mas eu queria que ele falasse, né? Recapitulasse aí a história de como você resolveu se desenvolver pessoalmente nesse lance de coach, PNL. Quando que começou? Como é que foi isso? Cara, bacana. Mano, não tinha lugar melhor pra gente falar sobre isso. E eu vou pegar da raiz do problema. Vou ver se eu consigo falar de boa. Ah, Relaxa, vai fundo, vai em fundo. 2010, eu comecei a ficar depressivo. Foi quando eu te conheci. Lembra? Ó, 2010, o cara é meu brother, já tem 11 anos. Ó. E depois a minha esposa falou que conversou contigo, com o nosso outro brother, Aham. né? E falou, cara, ajuda ele. Ela não tinha estrutura. Ela te contou ou foi? Depois ela me contou. Ah, legal. Ajuda ele tá assim, assim, assim. Foi quando eu vim, comecei a faculdade, fazer o primeiro período. Você fazia o quarto período, eu fazia o primeiro, o outro fazia o oitavo. Sétimo, oitavo. Eu acho que era, ou era sétimo, ele já Era um tava negócio assim. saindo Eu já. sei que ele mesmo. tava se matando numa exegese, numa tradução de grego. Foi. E o... Ah, era muita coisa, tá. Enfim. E era um momento muito duro da minha vida. Eu me lembro no dia que eu entrei na sala, aí tá, eu fazia a minha aula e ia pra sua pra Era. ficar como ouvinte. Por isso que eu passava 2 dias aqui, que eu ainda ia numa aula sua. Era. E eu tive uma aula como ouvinte com o professor Aloysio Vidal. Olha aí, o psicólogo e pastor Aloysio Vidal. Ele sem saber, ele é presbiteriano, né? Ele é presbiteriano. Ele sem saber, ele estava dando aula de teologia pastoral. Isso, era a matéria dele, era o E, eixo dele. e o que que acontece? Por que que eu estava entrando em depressão? Por que que eu não vou falar que eu estava depressivo? Porque eu não tive nenhum diagnóstico de Sim. um profissional. Mas eu já não comia mais, eu já não dormia, eu só chorava e não conversava com ninguém. Minha esposa conta coisas das quais, assim, dói pra caramba, né? Mas naquele processo, cara, Deus usou ele de uma forma tremenda. Aquela aula em específico. Tu se lembra que tu falou, entra no carro, eu entrei atrás. Lembro. Deitei lá atrás, comecei a chorar. Você falou, o que foi? Eu falei, não, me deixa, segue. Eu lembro. Eu só me lembro de uma frase. Vale a pena. Vai valer a pena. O que eu percebi? Eu não tinha habilidades necessárias para administrar conflitos que eu estava tendo na igreja. Não era um conflito com pessoas, mas conflitos sobre a minha vida pessoal como pastor. Conflitos internos. Obrigado. E então aquilo eu percebi que na faculdade eu poderia obter. E equivocadamente, ou não, eu obtive o sucesso de conhecimento, mas o maior conhecimento para absorver isso foram nas conexões que eu fiz contigo e com outros tantos profissionais. Quando você foi fazer o treinamento, tu falou assim, cara, fiz um treinamento de coach pela... SBC, Sociedade Brasileira de Coach, hein? Isso. Cara, eu falei, como é isso? E você foi me falar. Então eu fiquei namorando isso. Falei, caramba, muito bom. E como eu trabalhei um bom tempo com o Sebrae, tanto... eu trabalhei, assim... Quando eu trabalhava na prefeitura, nós fazíamos projetos juntos, em parceria, então eu participava dos treinamentos. E querendo ou não, o Sebrae tem uma gama de treinamentos fantásticos. E eu vi que tem muita coisa assim, porque querendo ou não, a construção do coach não é algo que nasceu num ovo. Foi uma absorção de ferramentas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E eu vi algumas coisas, falei, caramba, peraí. E aí surgiu a oportunidade que eu também fizesse. Fui, fiz. E quando eu fiz o de Leader Coach, que é coach de liderança, eu percebi que tinha ferramentas que eu já tinha até conhecimento. Então eu fui aprimorando. Inclusive, a minha sócia Márcia também é da SBC. Legal. E
E ela, assim, ela tem uma ética profissional e tudo. Ela fez, eu acho, ou 2 anos antes que eu. Então, nisso, eu percebi que eu tinha ferramentas para desenvolver pessoas, mas pessoas limitadas emocionalmente eu não tinha. Aí eu comecei também a ter que lidar com isso em mim. Porque a verdadeira história, se der certo em mim, dá em qualquer pessoa. E eu preciso ser o espelho. Eu sou o marketing Como do é que é? coach. A gente fala muito sobre o modelo empírico, né? Então, tipo, eu fui, experimentei, não funciona. Agora eu reproduzo. E qual é a minha preocupação? Eu não poderia me lançar como coach. Eu acordei de manhã e falei, sou coach. Eu preciso de ferramentas, eu preciso ter um, um arcabouço de resultado para que eu pudesse mostrar. Então, eu comecei a dar treinamento. Por exemplo, na igreja, fulano tem uma empresa. Peraí, posso te dar um treinamento gratuito? Vem cá. E comecei a desenvolver pessoas, e começou a dar certo, dar certo, dar certo. Pessoas falavam assim, cara, você não vai ficar aqui não. Você tem ferramenta muito boa, você ficar limitado dessa cidade. Foi quando aconteceu que eu fui fazer PNL. Isso estava morando aonde? Cujubim. Cujubim. Olha que legal. E era uma época que Porto Velho chovia fábrica de coach, né? Não, E isso queimou muito o mercado. Então eu não não, mas queria. assim, eu acho que se você pegar aí esses grandes canais de divulgação aí, tô falando canal, gente, é canal no YouTube, tá? O que tem de zoeira de coach, irmão? Meme, musiquinha, eu nem digo. Aliás, eu nunca disse que eu era coach. Então, eu prefiro não falar. Eu omito, eu omito. Eu prefiro fazer e depois a pessoa perguntar. Fica Entendi. melhor. Por quê? Justamente esse monte de. Esse pessoal do pré-escolar. E Não, na verdade, a formação, complicado. vamos ser sinceros, eu vou assumir todo o risco. Ó, gente, ele tá assumindo o risco. O que ele falar é por conta A dele. Febracis, ela abraçou aqui Porto Velho de uma forma assim muito grande. E eu não duvido que o material é bom, porque eu só conheci 2 pessoas formadas pela Febracis. E foram profissionais que fizeram trabalhos fantásticos. Então eu não questiono o modelo, o método CIS. Eu não questiono. Eu questiono um monte de gente, de pessoas que subutilizam a ferramenta, não tem perfil e se colocam como tal. E aí a gente vê na maioria. Peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Você está falando que muita gente passou pelo processo de formação, mas é meia boca? Obrigado. Meia boca. Mas é verdade. Cara, são resultados. Eu atendo profissionais da área. Eu também. Entendeu? Por exemplo, eu vou a psicólogo, mas eu também. atendo psicólogo. Entendeu? É igual fisioterapeuta. Eu vou, mas ele me atende. Obviamente, são áreas totalmente distintas. E outra, o coach nunca teve e nunca tem a intenção de substituir o profissional de psicologia, que é outro problema Não, que a gente tem pra isso aí é caramba. uma coisa erradíssima, porque é complicado falar sobre esse assunto. Toda pessoa que vem a mim, que ela tem problema, que até por ética falar, eu vou ao psicólogo, eu falei, continue e vá e força. Eu peço até que jamais pare até que eu dê alta, receba alta. Por quê? São áreas totalmente distintas. Mas na programação neurolinguística, a gente tem um resultado fantástico. Por quê? Aí nós vamos trabalhar aqui traumas, crenças limitantes, fobias. Eu vou contar uma recente agora, eu até vou para casa dele mais Cuidado, tarde, hein? né? Eu até conversava sobre ele. Eu fiz um logo para ele. Do nada, assim, fui brincar. Eu gosto muito de brincar com Canva. Eu passo a madrugada. Sei lá, eu sou curioso, eu gosto de coisas novas, eu gosto de inovar. E ele falou que queria fazer uma logo, ele não sei o quê. Eu falei, peraí, só um pouquinho. Nunca tinha mexido. Abri lá logo, mandei para ele, falou, fantástico. Eu falei, pronto. O que acontece? Ele está começando, fazendo transição de carreira, eu estou atendendo ele. E ele pediu o seguinte, cara, eu estou tendo uma dificuldade, eu gaguejo quando estou debaixo de pressão. E eu não sei o que eu faço, porque eu estou atendendo a pessoa, é algo novo para mim e eu travo. Tem palavras que eu não consigo falar, eu gaguejo. Tá, o que eu fiz? Eu falei, peraí. Eu simplesmente atendi, eu atendo online. E quando eu atendi, é claro que eu fiz um trabalho bem específico para uma área bem específica. Aí ele falou, acabei de fazer um atendimento logo depois de questão de 2 horas, deu super certo. Ele não gaguejou, eu falei, então manda o áudio para mim e se você puder me permitir mandar para outras pessoas, eu gostaria que você
me liberasse, beleza? Tá, mandou um áudio de 1 minuto, um pouquinho, sem gaguejar, falando mansamente, de boa. Ele conseguiu desenvolver todo o projeto, entendeu? Então, são coisas que a PNL faz, entendeu? Não traz marido ou a mulher amada em 3 dias, mas tem coisas que a gente faz muito. Não em 3, mas em 5. Aí já são outras coisas, né? Mas tem casos que eu fiz agora, crise de ansiedade, recentemente, tem gente que não pode ter. A gente conta, eu não sei se dá para contar, mas sabe quando a pessoa, que ela, na hora H, ela vai mais rápido que a esposa? Ou Não, acho que pode falar. Isso aí é um problema. Como é que é? Aqui nessa sala a gente está em 3. Dizem que um homem a cada 3 tem esse problema. só pode. Aí eu tô tranquilo. Eu também Não, tenho mas tem gente que tem problema das mais diversas por causa de ansiedade. Porque ejaculação precoce é ansiedade, vamos ser Sim, sinceros. gente, assim, por mais que a gente fale nesse tom de brincadeira, é um problema sério, tem que se procurar a orientação médica e diga-se de passagem, existe como é que Depois chama eu te lá? atendo, fica tipo. Como é que chama lá? O código lá de doença, o CID? Cid. Código Internacional de Doença. Então, assim, você não vai pedir um atestado por causa disso, mas existe, pode ser tratado, né? Entendeu? Esse tipo de coisa. Uma menina da igreja, na igreja eu não cobro. As pessoas da igreja, até por uma questão de visão missionária. Sim. Eu estou ali para desenvolver aquelas pessoas. Ok. Então, o que eu fiz? A moça chegou, viu o resultado em outras pessoas. Eu também não saio oferecendo, eu só deixo à disposição. E ela queria não, né? Ela está fazendo a habilitação dela e chegou na prática de carro. Na aula prática ela não estava conseguindo sair com o carro, ela começava a ficar meio desesperada, porque ela, salvo engano, ela já tinha batido o carro do marido. Quem é um marido que não quer ensinar a esposa, né? E às vezes Isso é um acontece, tá? perigo, gente. Isso é um perigo. Então, aí... Quem não, né? Quem nunca? E ela estava com um problema sério, que ela diz ela que ela entrava quando começava a mexer para colocar, começava a dar crise de ansiedade, começava a ficar em pânico. Eu não estava com crise de pânico, mas ela começava a entrar em pânico e suar demais e tremer. Eu tenho uma história dessa, que foi a minha esposa. Eu fui viajar e ela estava grávida. Aí eu falei, você tem carteira, não tem? Tem. Eu vou viajar, eu preciso que você dirija esses dias. E foi exatamente quando ela botou o cinto, ela começou a chorar. Aí eu, vixe, e agora? Era uma bomba, relógio estava me esperando. Eu não sabia que detonei. O que foi? Quando ela tentou tirar a carteira a primeira vez, ela estava grávida. E aí Gatilho mental. Foi disparado. Ela voltou naquele momento de, sei lá, 1000 anos atrás e deu esse mesmo modelo. Então, e é o que acontece. E tem gente que acha que é frescura. Não, de forma nenhuma. Gente, não é frescura. Aquele medo de barata que a pessoa tem, que ela faz aquele auê todo, cara, isso é sério. O meu filho, Gustavo, de 13 anos, ele tinha medo de escuro. Eu apliquei uma técnica, eu não sei se eu me arrependo, porque agora ele fica até tarde no celular. No escuro. E não ficava sozinho em casa. Hoje ele já fica no quarto dele, de boa. Entendeu? Olha pra você ver, medo de escuro. O que era? Eu fui a procurar e tá. O Theo, o menorzinho, tadinho, vou falar isso aí. Ele sofreu um trauma, porque tava ressecado. Mas você nem falou quantos filhos você tem. Eu tenho 3, calma. Não, você começou a contar a história e já foi. Desculpa, é meu filho, desculpa. Eu não tem fiz 3. uma análise de contexto. Qual que é o... Guilherme, 19, faz 20 agora semana que vem. Olha aí, ó. Isso aí. Tá, vocês fazem meio juntos, né? mesmo junto. Tem o Gustavo, de 13 anos, que é o lutador. Perigosaço, gente. O galegão. Pesquisa aí no Instagram, Gustavo Marinho. Ele chuta, dá mais coisa que mula manca. Ele é perigoso. E o Theo, de 8 anos. O Theo, aos 5 anos, ele sofreu um trauma. Ele estava ressecado e ele acabou sofrendo, né, um mal-estar decorrente do ressecamento, uma fissura, né? E ele sentiu muita dor. Ele tinha medo de fazer força. E aí, desde então, ele demorava muito no banheiro.
Eu apliquei uma técnica, ancorei um estado com água, e toda vez que ele quer ir no banheiro, eu falo, bebe água. Ele vai rapidinho e não tem mais problema. Entendeu? Legal. Então, cara, isso é fantástico. Você pode usar na família. Eu usei em mim, eu tenho um problema sério agora. Sim. Eu amava. Amava não, eu amo, eu só não consigo assistir mais série da Netflix. Por quê? Porque eu não tinha esse negócio de assistir uma, eu maratonava. Ah, tamo junto, até Então, hoje. mas aí o que acontece? Eu tinha que fazer algum trabalho, eu tinha que fazer alguma coisa, alguma fazer, e aí eu ficava olhando pra TV, olhava pro computador e ficava aquela coisa. Ah, gente, observa. Você não conseguia assistir e fazer alguma coisa ao mesmo tempo? Não, ao contrário, é porque eu deixava o computador em outro lugar para não ter que fazer as duas coisas, Ah, para não, entendi. justamente porque eu precisava de foco, às vezes era para estudar, e principalmente estudar. Aí o que acontece? Eu ficava procrastinando e acabava demorando, deixando para última hora, ficava só apagando fogo, né? Coisa Ó, urgente. isso aí é coisa da geração X, tá? Ele não consegue assistir e estudar ao mesmo tempo. Pois é, tem gente que assovia, chupa cana, faz tricô e ainda joga futebol. Free Fire. Free Fire. Mas Então, o que que acontece? Nesse modelo aí da geração X, isso é real, não é. Por exemplo, eu tinha um computador que tinha 4 telas mais um notebook do lado. Não sei se chegou a vir aqui quando eu tava lembro, assim. lembro. Era 3 telas, eu coloquei mais uma televisão 4 e tinha um notebook do lado. Eu usava tudo ao mesmo tempo. Mas assim, Giovanni, você rendia mais usando uma tela ou duas? Não sei, eu sempre fui assim. É o hábito de multitarefas, A gente diz não, né? Existem estudos, os dados que eu tenho são de 2016, aonde o Brasil era o país que mais existia second screen, que é a segunda tela. O cara sempre está no celular, está assistindo alguma coisa, ou ele está no celular e no computador, ou ele está no computador com uma outra tela, mas o celular é muito dinâmico. Se eu estou com entretenimento, eu faço. Se eu estiver fazendo alguma coisa séria, eu já prefiro focar. Porque eu construo conhecimento. Ó, presta atenção. Você prefere fazer uma ligação ou mandar uma mensagem? Cara. E agora você me pegou, que agora eu tenho que pensar. Eu não faço ligação. Eu mando mensagem Sim, de o texto áudio. 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 Aí eu tô muito mais agora no áudio. Galera, essa é uma tendência. As pessoas da geração X, eles preferem o que hoje a gente substituiu a ligação convencional por mandar áudio do que simplesmente mandar um Tá, e mudei de aí? ideia, eu mando texto agora. Só que Não. quando eu mando texto, eu procuro colocar gramaticalmente, certinho, Correto. Você não usa o internet case. Não, tem que Não, ser então, palavras inteiras. Geração X. Pois é, vou colocar tudo abreviado agora. Não, tudo abreviado. Aquele porquê só P. Aí os caras colocam uma gíria em inglês no meio. Falam, cara, que loucura, o que é isso? Tem dia que nem eu tenho que pedir auxílio universitário ali, ó. Ei, o que isso aqui é? Não, é que o cara abreviou esse aqui tá em inglês, esse em português. E você sabe o que é legal? Caramba. Que é desde a época do Messenger, do MSN. Sim, Isso sim, existe. sim. Ei, Orkut Messenger, é nóis. Usando esse negócio, galera. Só que eu não me adaptei. Sério? Não, eu não me É por quê? Preste atenção. Eu vou conversar com o cliente, eu ficar mandando mensagem. KKK, PQ, É. VC. Fica confuso. Sim. Inclusive, eu tive um problema com a cliente. Não é um problema interessante. Que ela ficou inibida porque diz ela que eu escrevo muito certinho, que ela tinha vergonha de falar comigo. Que doido. Aí eu fiquei Mas confuso. ela é uma pessoa com menos idade. É, Ah, tá. 20 anos. Ah, achei o B.O. Ela é dona de um salão estética Aham. e eu estava atendendo uma equipe lá e ela entrou no pacote. Aí, ó, vou te falar do Inclusive, Internet eu Case. tinha dificuldade de fazer com que ela mantivesse a atenção, mantivesse a atenção dela, o foco, e seriedade, porque ela danava a rir. Sério? Sim. Eu falei, por quê? Porque eu tô muito nervosa. Porque para aplicar uma técnica de PNL, uma reprogramação, a pessoa tem que estar relaxada, concentrada, e ela ficava maluca. E ela entrava em crise. Por quê?
Porque é uma geração de 20 anos, é a geração Y, né? X, Z. Y, Z, Ela isso. é Z. A geração Z. Aí o que acontece? Eu fiquei muito confuso. Até conversei com ela falou, ó, quando você quiser, porque ela ficou... Ela somatizou, cara. Que isso? Tô te falando. Ela começou a passar mal e ela me via, ela assustava, falou, você fala muito, muito corretamente, você escreve bem e eu tenho vergonha de me comunicar contigo. Mas isso é um defeito? Então, Agora eu fiquei com dúvida. eu fiquei confuso, porque eu percebi que eram crenças limitantes. E para eu terminar o atendimento, eu tinha que desenvolver outras quebras de Você crença. não estava gerando empatia por causa disso. Isso. Então, por que que eu não dou atendimento, por exemplo, de blazer? Eu não dou atendimento de blazer. Entendi. Eu sou o cara da gola polo Você agora. não quer ser diferente. Você não quer. Essas pessoas, entendi. elas não... Por quê? Porque eles não estão nem aí para hierarquia. E um cara formal, para eles, não faz a menor diferença. Eles querem competência. Uhum. E outra, eles não querem formalidade, mas eles querem coisas rápidas. Então, você tem que mostrar resultado rapidamente. Você falando disso aí, a gente estava mencionando o Internet Case, eu lembrei. Eu estava conversando com alguém no WhatsApp e eu tinha mania de colocar RS, que é risada, né? Ah, tá. Aí o meu filho chegou para mim e falou, pai, esse RS aí. Eu falei, o que foi? Não, isso aí é uma linguagem um pouco mais carinhosa, é como se tu tivesse É meio... uma risadinha sem vergonha, Se afetuosa. se tu tivesse flertando. Eu falei, o quê? RS? E o que eu escrevo? Não, é arregaçadão, kkkk. Já era. Potássio. Pô. Tá bom. Lembrei do Leandro Pernal. Né? Isso aí é a tabela periódica. É, brincadeira. Mas, então, e dane-se o que a gente tava falando, eu não sei. Tá, voltando. Então, nisso tudo, o que acontece? Vamos seguir daqui, e vocês que se virem para entender. Então, nisso, a gente percebe o quê? Ah, tá, PNL. Tu tava falando Nós do vamos imediatismo, da geração Isso, Z, do que nós resultado. estamos vindo, na verdade, de como eu entendi o processo de desenvolvimento pessoal. Sim. Então, quando eu encontrei a PNL, e eu preciso dar nome aos bois, que é o Instituto Você, né? Você pode colocar. Esse aí também podia patrocinar a gente, hein? Cara, os caras são fantásticos. Sei lá. Os caras fazer alguma são coisa outro aí. nível. Não é... Ó, com todo respeito. É igual faculdade. Você pode estar na melhor faculdade do mundo. Isso não lhe fará o melhor profissional de lá. Ou o melhor acadêmico. Não existe essa garantia. Não existe. Então, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. Cara, por isso que eles pegam pesado para o cara ter resultado, não só nota. Então, o que acontece? Eu acredito em cursos online. Eu acredito que é possível. Eu já fiz cursos online muito bons, dos quais eu ainda tenho material. Eu sempre procuro rever, porque eu entendo que quanto mais eu mexo o doce, melhor fica. Agora, não é PNL online, cara. Não é. Cara, os caras, eles são totalmente metódicos e bem dinâmicos. Eles fazem a coisa acontecer, eles são muito críticos naquilo que eles fazem, que se eles perceberem que você não está assimilando como deve ser, eles param e tem uma conversa, revêem, vê o que está acontecendo. Então, olha, foram 96 horas de curso. 96 horas são 4 dias. Não, foram 7 dias, 8 dias. Não, eu digo, foram 8 dias de 12 horas. Isso. Ah, tá. Não, porque eu fiz a conta fechada ali, 24, 48, 96. A gente dorme, a gente come. Não, então, de fato, de curso mesmo, 96 horas. O curso, fora algumas práticas, né? Isso aí não conta algumas práticas que a gente tem que fazer, prática de campo, tá, complementares. Obviamente que eu não cheguei na outra semana e comecei a aplicar. Eu demorei 1 ano aplicando em algumas pessoas. E outro problema, isso é muito sério. Não tem como você sair aplicando isso à torta e à direita. Isso é muito sério. Hoje eu aplico, mas depois de muitos anos trabalhando isso, entendendo a seriedade com que você trabalha, porque os resultados. Qual é a frase que imortalizou? Tá gravado.
Não abra uma porta que você não possa fechar. Ou seja, não trabalhe em áreas que você não consiga desenvolver, porque você pode piorar o estado emocional da Entendi. pessoa. Você vai desenvolver submodalidades. Entender? Visual. Lembra que a gente já bateu um Sim, papo sim. visual, Nossa, auditivo e sinestésico. é. Então você vai remodelar, você vai trabalhar uma nova visão dessas submodalidades. E você vai dar à pessoa um bem-estar, cara. Você vai ancorar um novo estado mental, emocional, de possibilidades. E já aconteceu de encontrar uma pessoa que não foi por um profissional de PNL, mas ela foi fazer um atendimento no lugar X olha, você vê, profissionais e profissionais, com psicóloga, e ela travou, ela não sabia o que fazer, começou a passar mal. Minha sócia me chamou, que a área de PNL é minha, e aí eu saí de lá e fui para outra cidade para atender essa Caramba. menina para aplicar uma técnica. Ela trabalhava no banco, surtou, essa moça. Ainda bem que eu não citei a cidade, né? Ela surtou e, poxa, procurou um profissional. O profissional não deu conta, meteu-lhe num outro profissional e meteram droga, droga, droga. Caramba. Cara, né? E, Então ela foi parar no psiquiatra. Se der remédio, ela foi desculpa, é no que eu não queria. psiquiatra. Senão daqui a pouco eu Não, seria. mas Depois que eu morro, ninguém sabe quem matou, né? já arrumou umas tretinhas Tá. aqui já. Então o que acontece? Ele tá errado? Não tá errado. O profissional ele foi trabalhado para fazer aquilo, ele tá fazendo, cara. Né? Por isso que a minha crítica hoje não é o que ele faz, é por que faz. Acho que nós devemos que nos criticar é isso. Por que eu faço? Se rever, né? Sim, Rever os eu já conceitos que parei, ele fala. eu já parei um atendimento que eu percebi que o resultado que eu teria não seria um resultado satisfatório para o cliente. Eu não cobrei, eu falei, olha, fica a minha gratidão, meu carinho. Eu percebi que a pessoa não se comprometia o suficiente e eu não iria cobrar, porque se eu cobrasse, não seria justo, porque eu não estaria entregando algo com o padrão de qualidade que a gente tem que fazer. Ah, isso aí é legal falar, Thales, porque, tipo assim, a gente que hoje é empreendedor, e o universo rondoniense surgiu de uma ideia empreendedora, é que a gente não pode prometer o que a gente não consegue entregar. E é o que eu mais vejo. Inclusive, a gente está com um cliente na outra empresa, no outro projeto que a gente desenvolve. Segue lá, galera, @Digital Brand. Que um cliente que exatamente isso, ele não está se comprometendo com o processo. Aí fica aquele negócio, eu falo, mas peraí, eu preciso da sua contrapartida para ter resultado. Eu não consigo empurrar sozinho. Aí a gente está nessa também de como falar para ele que não dá mais. Então, isso é A vibe sério, é essa. porque você É se porque queima é como o teu profissional. nome como profissional de programação neurolinguística. É o meu nome lá como estrategista. E aí fica esse jogo de vai, não vai, não depende só da Existem gente. coisas que não são para crianças. Tem muito amador na vida profissional. Tem muita gente que quer, à mesma hora, não quero mais. Eu não tenho como chegar no meio e eu posso mudar se a pessoa percebeu que não é aquilo que ela queria. Agora, uma pessoa que quer tá em dúvida entre casar e comprar uma bicicleta, não dá, cara. Não dá. Entendeu? Aí, de É repente, ela ruim. quer casar e chega lá na frente e fala, não, agora eu quero a bicicleta. E já tá lá o oficial para fazer o casório, Nossa. tá tudo, entendeu? Não dá mais, tá? Ah, tá. E aí nós falamos do desenvolvimento pessoal. Beleza. Isso tudo, eu falando da série da Netflix, voltando lá. Olha que interessante. Eu apliquei, que é uma coisa também que você tem que ter muita disciplina para aplicar em si Sim. algumas ferramentas, É algumas o. técnicas. Eu não sei no PNL como é que chama, mas no coach a gente chama de auto-coach, né? Então, autoaplicação. Eu apliquei uma técnica. Então, o lugar que eu mais gosto de ficar no sofá assistindo, eu não consigo mais, porque dispara um gatilho lá que eu já programei, que Para fala assim, você se sentir improdutivo. não, é óbvio que não. Me chama e fala assim, vai pro computador. Aí se eu ficar naquele lugar, eu não consigo assistir. Agora eu criei o hábito de não assistir. Aí eu assisto um filme, e eu tenho um horário para assistir, que é o horário que eu durmo. A parte boa é que eu posto depois, eu assisto de novo, não tem problema. Mas eu já vou pro computador, já ajeito as coisas, tudo certinho. Então você cria condições. Quando eu vou dar um atendimento, que eu vou falar sobre gestão do tempo, que são
importantes, urgentes, circunstanciais, obviamente sob gestão do tempo, Sim. né? O que a gente vai fazer? É o- É a tríade do tempo. Tem um lance, né? Agora, eu não sei se a galera acompanha, o tal da engenharia do tempo, né? Pô, massa. A minha esposa, quando fez o TCC de administração, ela queria ter falado sobre esse tema, Thales, que é exatamente isso que você está falando, mas ainda não existia material em português. Caramba, maravilhoso. Engenharia do tempo, que chama, o subtema aí. Então, esse processo, ele gerou em mim, assim, cara, algo fantástico. Mas olha que legal. Nisso tudo, nós juntamos a BM, eu, Márcia, a Val. A Val, ela é Abraço, Val. pedagoga empresarial, ela trabalha em Legal. outra Poxa, vertente do legal, processo. legal. Sei como é que funciona. Inclusive, tem uma cliente nossa que hoje ela faz parte da equipe. Ela está em treinamento e ela inclusive, ninguém a conhece mais. Quem conheceu antes do treinamento e hoje, ela até fala assim: quem mandou você entrar na minha vida? Ela ela não conversava, ela era totalmente introspectiva e hoje ela entrega, bate papo. Na verdade, isso aí é mais do que um feedback, né, Thales? Isso aí é você viver Ela é um o marketing resultado do que você faz. Ela é o que a gente chama de testemunho. Olha o resultado. O resultado está nela. E aí, Thales, você estava falando então que agora você está vivendo os resultados do teu trabalho na Isso. PNL. Isso. Aí o que acontece? Teve um profissional numa cidade bem pequenininha, não é nem cidade, é distrito de Nova Mamoré. Ele começou um empreendimento na representação da Big Sal, ele contratou a BM e ele ganhou naquele semestre uma moto como resultado de metas que ele bateu, porque nós fizemos o desenvolvimento da empresa. Era o improvável. Ele foi lá e fez acontecer. Então, são resultados que nós vamos tendo em outras empresas. Cara, eu acho fantástico. Eu chego numa empresa, eu tenho um escritório de contabilidade em Cujubim, que tem lá missão, visão, valores, a parte estratégica, atendimento, mudou muita coisa. Por quê? Olha para você ver, um escritório de contabilidade, cara. Sabe, você desenvolver estrutura de equipe. Cara, os caras trabalharem redondinho. E aquela coisa, né? A gestora, ela é águia e lobo. Ixi, é nóis, Lobo tamo águia. junto. Lobo águia, ao O contrário. dela é mais lobo? É lobo águia, não águia lobo. O meu eu acho que é lobo águia. Eu acho que tem mais. Aí o que acontece? E ela trabalha com tubarões. Ah, peraí, Thales, vamos Se contextualizar. Vamos né? contextualizar a galera, porque funciona assim, ó. A gente que é desenvolvimento pessoal, existem 4, como que a gente pode dizer? Mapa psicológico? Mapeamento de perfil comportamental profissional. Pronto. Então, ou o cara, ou ele é gato, ou ele é lobo, ou ele é tubarão, Águia. e o último é Águia. o águia. Eu, no meu perfil comportamental, tenho águia. A águia é a pessoa que tem muita visão, mas por ter muita visão, atrapalha na execução. E eu tenho um pouco de lobo. Lobo já é aquele. Você nunca vai ver um lobo atacar sozinho. Você nunca vai ver um lobo entrando no meio de uma rodovia. Porque Ele é analítico, né? ele analisa muito antes de Estrategista. entrar. E aí, o gato é aquele cara do povão, né? É o bom político. Sou Aê, eu! chega aí, cola lá, vamos junto. E tem também o que tá faltando agora, é o Tubarão. tubarão. Tubarão, problema, porque é o seguinte. Quando, nos filmes antigos que a gente assistia, a gente via muito que os tubarões, quando eram mortos e tal, tinha pedaço de lata dentro, tinha... Então o tubarão é esse, o que ele pegar na frente, ele arrebenta, ele vai indo, Altamente vai indo. produtivo, proativo, só que individualista E altamente empírico. e Ele trabalha não se muito atém. mais processos do que pessoas. Ele não se atém às regras do processo. Ele tem um objetivo. Isso, Ele focado não- no objetivo. ele é focado Custa o que no custar, ele faz. Exato. E aí, então, essa pessoa lá é águia e lobo. Não, ao contrário. Lobo águia, Lobo águia. É porque o tem meu um perfil secundário. Então, isso mas gerou, cara, assim, nós realocamos a equipe para onde cada um deveria trabalhar com base no perfil comportamental e a área de planejamento certinho, comunicação assertiva, os feedbacks, tudo certinho, o 5W2H, ou seja, fazer o planejamento anual de 2 e 5 anos, tudo certinho, cara, fantástico, entendeu? Então, eu ainda dou aos clientes ainda de lambuja 2 provisões no ano. Tranquilo.
Então, isso aí é fantástico, sabe? Isso é nota 10. E eu vejo assim que nós podemos desenvolver muito mais do que simplesmente um trabalho pontual, nós podemos deixar um legado. Então, questionar o processo e questionar o porquê fazemos é muito importante. Então, hoje nós temos como meta na BM dar uma cara à empresa, dar um nível de perfil de uma empresa profissional. Por quê? No estado de Rondônia, e vocês, já que a gente tá botando defeito em... Gente, não, eu, né? Opa. Não me complica, Thales. O pessoal pode me falar. Atendimento em Porto Velho, em alguns estabelecimentos, alguns aí fica a critério de vocês. Quais vocês já foram? O atendimento é péssimo. Não é a pessoa que tem má vontade, não é a pessoa que não tem educação. Não foram treinados, ausência de treinamento zero. Hoje eu digo, Thales, que no mundo corporativo, cara, isso está muito forte nos grandes centros. Hoje você não pega mais currículo. Hoje existe uma profissão, gente, chamada... como é que é lá? O Hunter, né? Que é o caçador. O Hunter, ele sai caçando nas outras empresas um cara que esteja trabalhando com o perfil para você levar para sua. Porque se entende que, se esse cara está empregado, ele é altamente comprometido. E aí começa um processo de negociação, meio que por fora ali, para ver se consegue trazer o cara pro time. Mas o caça-talentos, cara. O Hunter é o Eu trabalhei numa empresa, eu prestei serviço para uma empresa lá em Ariquemes, que eu achei fantástico. Inclusive, eu fiz parte desse caça-talentos. Perfilamos algumas pessoas e aí eu fui orientar como seria... Fui orientar não, né? No trabalho de coach foi feita uma orientação sobre a abordagem para negociação de novos profissionais para compor aquele time, com o perfil da empresa. Aí tinha análise do perfil, comprometimento, idade, visão futura... Aí os valores se batem com os valores da empresa. Existe um pré-requisito. Isso, tá? E o código de conduta ética da empresa que nós estávamos formando. Rapaz, essa empresa é boa. Código de conduta ética já estava pronto. Merchan BM. Não, peraí. Na Inside, nossa academia lá de tá. mestrão aí, professor Washington. Hein, mas fala... aqui, professor Washington. Você tem que falar disso também, que você tem aí uma carreira na luta, né? Você Já tá estão... Como é que é? Você já tá no meio do caminho ou não? Eu tô no meio do caminho Já, na minha. Eu tô no meio do caminho. São... Pra mim falta mais 2 só. Rapaz, eu tenho... Não, O meu é 5, falta 2. Tô no terceiro. Cara, eu acho que a nossa é amarela. Peraí, que tem as pontas. Não, vai contando. Amarela, verde, azul, marrom, vermelha, preta. 6. 6, tem uma Só mais. que não para. Mas não para. Aí tem a prata. O nosso também não para na preta. Aí para aqui, porque aí daqui pra frente é só os samurais. São grão-mestre, tá, né, o mestre. Mas a minha intenção não é chegar a grão-mestre, não. Porque... Não, chegar pretinho já tá bom. Já. Mas o que acontece? Porque a nossa intenção é desenvolver um projeto ano que vem. Tamo junto, né? Entendeu? Um projeto social com as crianças. Já tem até nome. Crias do Tatame. O meu vai ser Jiu-Jiteiros de Cristo. Então, e o que é massa? A galera da Inside, cara, nós viemos agora num evento aí, cara, a galera levou tudo. Bacana. Levou tudo. Para não dizer que foi 100%, teve um que lutou uma categoria acima para não ficar sem lutar, porque foram meses de preparação. E ele perdeu por pontos, mas o cara deu um show, porque o cara que ele lutou era um gigantão, e ele foi lá e fez acontecer. Se você vê a luta, tu fala, caramba, louco o cara que aceitou. Mas ele fez com classe. Então é um vencedor. Legal. Levamos todos. Os caras são bons. Então, Inside hoje, eu tô dando treinamento, eu atendo a Inside de Ariquemes, a Inside de... São quantas academias, Thales? São 6 academias no estado. Não, mas no geral? 150. Aí, tá. Pouco mais de 150 no Brasil. 150 no Brasil e a sede em Ariquemes. Não, Bragança Paulista. Bragança. No estado, a sede é... ok. Tanto que o professor, o Praged, né, a graduação dele é preta ponta branca, que são dadas
a professores um tanto especiais, né? Sim. E ele tem um currículo vasto. Então, o professor Washington Peixoto, de Ariquemes, professor Mouzinho, também preta, Vai de mandando um Jaru. salve aí. Isso aí, cara. O professor Mouzinho lá de Ibson Mouzinho, de Jaru, tá com um espaço bacana pra caramba. Atendo ele. A Cris de Jesus. A Cris já tem um nome profético, né? A Cristiane de Jesus também, que é preta, grau preto, lá de Paraná. Ela tá ali na entrada que vai para a Avenida Brasil, né? Para T1 ali. Mas é de quem volta, não é quem volta, é mais ou menos naquele entroncamento ali da passarela, do viaduto. Ela tá ali. Hoje foi a inauguração da academia dela, terça-feira, daquele espaço bacana pra caramba. O grau de comprometimento com a técnica Legal. aplicada. E, querendo ou não, poxa, eu tenho 41, né? Eu tenho a parte boa que no treinamento... Não o se pessoal... entrega, não se Mas entrega. se eu falo, o pessoal fala só, porque o cabelo fica assim, caramba, parecia mais, né? Mas o que é legal? É que a galera respeita, né? Os cabelos brancos me ajudam muito na hora do sparring, por Não, exemplo. você falando do cabelo branco, eu lembrei, eu cheguei na academia semana passada, o mestre olhou pra mim. Cara, tu tá fazendo dieta? Eu falei, tô. Ele falou, rapaz, nem parece. Caramba! A mesma coisa é a gente aí com esse lance do cabelo, né? Da idade, da Poxa, aparência. assim, eu acho uma injustiça o que a vida faz com a gente. Minha esposa, perguntaram para mim no final de semana se ela fez plástica. Uai. Por quê? Porque vê meu filho grandão, 3 filhos. Ela Aham. pesa 53 quilos, Caramba. toda torneada. Ela é professora de educação física, Ela, né? ela é profissional de educação Aliás, física, ela dá aula uma de funcional. boa profissional de educação física. Então, e hoje ela tem um espaço para funcional, tudo, né? Ela até tá na pós aqui, que é reabilitação. Como é que é? Ela é o marketing dela. O nó, ela carrega, Ei, então. mas você imagina, o cara tá procurando um profissional de educação física. Chega lá um gordinho que nem eu, mano. Vamos olhar e vamos falar, epa. Lembrei da história da vidente. Chegou o cara na vidente e falou assim: a vidente olhou e falou: qual é o seu nome? Eu falei: isso não passou credibilidade. Tá mais ou menos por aí. Gente, começou o período de piada ruim já. Meu Deus do céu. Opa, eu já tenho o trademark lá em casa, o cara é conhecido como o pior contador de piada. A piada, às vezes, ela é boa, mas eu consigo piorar ela. O Guilherme aí, salve Guilherme, ele entende isso aí. Mas, gente, na boa, aí o que acontece? A academia, ela tá gerando... por que foi necessário treinamento, atendimento aos profissionais? Nós estamos fizemos o código de ética, tá para ser aprovado, porque vai para São Paulo. Nós já desenvolvemos visão, missão e valores. Legal. A estratégia de 1, 2 e 5 anos. Esse 1, 2 e 5 anos é para filiais ou para como é que é? É o projeto que a empresa, né, o CNPJ, ele tem para abranger crescimento. Entendi. Porque você tem que saber por que você acorda de manhã. Não é simplesmente para dar um treino. É o lance da missão de vida do cara. Cara, o cara não vai lá. Qual é o problema? De vários profissionais. É que, por exemplo, o cara se forma, vai, começa a atender e recebe no final do mês e pronto, e gasta. Você tem que ter uma missão, cara, do porquê de fazer. Você tem que saber o que a sua empresa entrega de valor à sociedade. É alguma frase que existe, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Pronto. É essa a pegada. E eu gosto muito desse ditado popular, porque assim, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, sobre propósito. Cara, tem gente que você olha, você não consegue ver o cara. Acorda, vai, volta, dorme. Acorda, vai, volta, dorme. Acorda. Não faz sentido. Tem até uma parada legal que é o seguinte: eu usava muito isso antigamente, esse ditado, que é: um cara não viveu 10 anos. Um ano se repetiu 10 vezes. Você quer ver uma coisa que não faz sentido? Lembra que eu falei que em 2000 e sei lá quando, que eu recebia 3.300? 2006. 2006. Por que eu saí da empresa e fui receber 500? Por um senso de missão, de propósito de vida. Utilidade.
Eu Não ganhava sentiu. muito bem numa empresa, mas eu não me sentia parte daquilo. O que eles faziam não tinha nada a ver comigo. Senso de pertencimento. Então, eu não pertencia ao ambiente, então não foi pelo dinheiro. E aí eu fui para onde? Eu fui para um lugar que eu me sentia pertencido, que eu sabia o que fazer. Eu sabia que fazendo eu teria sentido viver ali. Por isso que eu pedi demissão de 2 concursos. Entendeu? Porque Caramba. fazer porque eu sei por que eu estou ali. Hein, Thales, mas isso é muito bom, cara, porque tem gente que passa a vida inteira tentando passar em um, você já pediu demissão de 2. E se precisar, passa no terceiro, né? Eu acho que agora não mais. Eu já até pensei, eu já me peguei olhando o concurso e falei assim, não, cara, eu tô jogando com o meu propósito, eu tô indo por oportunidade, entendeu? E não é isso que eu quero. Eu vou fazer o quê? Eu vou investir mais, eu tô voltando agora. Ano que vem, provavelmente eu amplio a área de conhecimento para a área de psicanálise. Eu costumo dizer, Thales, que o empreendedorismo, não só na nossa região, mas de uma maneira geral, é uma montanha-russa, né? O cara que tá aqui embaixo hoje, ele tem a possibilidade de subir. Mas o cara que tá em linear, tem um plano de carreira que não vai sair daquilo, Nunca vai subir. nunca vai subir. Nunca. Mas, eu Não vai nunca descer caí. também. Vai viver aquilo. É o lance que eu falei. O cara vai repetir um ano 10 vezes. Ele não vai viver 10 anos. Ele vai repetir um ano sentido. 10 vezes. Pra mim também não. Gente, por favor, não entenda errado. Eu não sou contra quem faz concurso. Se você quer, Faça. Vá, meu faça. filho. Se estabilidade que faz Sacrifício. bem, voa Acredita. para uma gaiola. Vai. Mas tipo assim, A gaiola da estabilidade. como é que a gente fala? Esse aí é a... Como é que a gente fala o lugar lá que a gente não quer sair dele? A zona de conforto. Zona de conforto, cara. É a zona de conforto. E tipo assim, faça chuva, faça sol, vou receber e tal. Eu não tenho nada contra, vou repetir de novo. Eu não tenho nada contra. Mas a grande questão, eu não me vejo nesse cenário. Uhum. Eu sou aquele cara que quer... Desculpa que eu me lembrei de uma coisa. Ah, tá. Eu gosto da ideia de poder trabalhar muito para ganhar muito. É o que tu falou no começo. Isso! O cara que não faz recebe igual o cara que se mata. A soma dos meus esforços gera um produto que tem um valor. Eu sou pago por isso. Então vale a pena me esforçar mais. Agora, eu ganho X. Fulano também. E nós estamos nos esforçando, nós Fazendo nos ou não esforçamos fazendo. de maneira desiguais e no final temos o mesmo. Não faz sentido, cara, me esforçar mais. Não faz sentido. Tá? Mas enfim, vamos lá. Esses são os profissionais diferentes, galera. É esse tipo de gente. Resultado. Eu acho que o nome do jogo é resultado. Eu atendo. Esses dias eu saí de uma casa. Por que eu fui atender lá no local do cara? Porque ele só tinha para as 10 horas da noite. Entendeu? Eu falei, eu te atendo aí, porque o que eu vou fazer é uma coisa mais prática. E eu fui. E no final da história eu saí de lá 1h10 da manhã. Caramba. Entendeu? Esses negócios de desenvolvimento pessoal é meio assim, né? Você não sabe o que você vai encontrar. Tem de tudo. Aí eu cheguei lá, olha que legal, eu já cheguei numa casa e percebi um problema na família, cara. Caramba. Aí eu atendi logo a família, porque aquilo ali seria um problema no desenvolvimento da empresa lá na frente, porque eles fazem parte da empresa. Então, não é o que fazer, é por que fazer. Isso é muito importante. Ah, mas não está dentro do pacote, eu não recebo para isso. Resultado, cara. Eu tô ali para dar resultado. É isso, galera. É nesse tipo de coisa que a gente costuma dizer que o pedreiro... Desculpa. Não é nem o pedreiro, mas tipo assim, o cara foi contratado para fazer serviço X. E ele precisou fazer um pouquinho mais. O cara quer mudar o orçamento, filho. Não faz com esse cara de novo, não. Porque ele não está interessado em te atender. Ele está interessado em receber. E esse é o segredo. É atender bem. Atender bem eu acho que é fazer mais do que o que foi combinado. Eu acho que Isso gera valor, né, cara? Aí é por isso que a gente dá o nosso valor, Thales. O cara fala, não, mas tem um que cobra metade do preço. Eu falo, então por que você me procurou, cara? Não faz sentido. Você tá vindo comigo é porque você sabe que eu vou entregar o que eu tô prometendo. E é nessa conversa que a gente falou. Em algum momento você vai ter que entregar um processo de coach ou PNL, porque a pessoa não tá dando a contrapartida. E em algum momento eu também, em algum dos meus projetos, tenho que chegar e falar, galera, a gente não tá caminhando junto.
Eu tenho, assim, um problema de crença com relação a dinheiro, que eu tô trabalhando isso. E eu fui na Com terapia. muito ou com pouco? Então, Assim, eu já vou contar meu problema. O meu é que eu sonho com muito e não tenho aquele tanto ainda. não, é que eu sou mais empolgado com o processo do que com o dinheiro. Mas em que aspecto você fala? Na construção? Eu faço, dou um valor X. Ah, tá. Beleza. É, eu já saí de um atendimento e esqueci de cobrar, fui embora da cidade. Sério? Tô te falando. Mas e aí, ficou sem receber? Não, eu Pagaram liguei. depois? Mas, entendeu? A Márcia, minha sócia, não que ela não tem nada a ver sobre ser Não, mercenária. não, ela Até faz no porque, processo. porque ela sabe quanto custa uma empresa. Mas o que acontece? Eu sou muito mais do processo, eu sou apaixonado pelo processo. É, por exemplo, na academia eu vejo uma pessoa com problema e chega para mim e fala, peraí, vem cá, eu aplico uma técnica, eu não estou preocupado se ele vai me pagar ou não. Se eu vê-lo bem, eu me sinto satisfeito. Aí eu estou trabalhando isso em mim, porque eu também tenho a questão do boleto vence, aluguel vence, prestação do carro vence. Como é que é? Diz, né, Thales, que quem faz o que gosta não trabalha, né? E a sensação que você passa é essa, que você está fazendo o que você gosta. Eu fiz uma agenda aqui no Google, sei lá o que lá, que eu esqueci o nome. Eu tenho uma agenda, eu tenho lá os clientes, tudo da semana. E aí, quando eu fui olhar, tem uma agenda até domingo, cara. Caramba. Eu tenho agenda domingo. Aí só tem uma coisa que eu não paro, que é a academia. A academia, ela tem prioridade, justamente para tirar o estresse, para Sim, tudo, para manter entendeu? a máquina ativa. Isso, com certeza. Então, assim, é maravilhoso. Então, eu estou trabalhando, eu fui na terapia, microfisioterapia. Microfísica. Não tenta me pedir para explicar que eu não Não, não, sei. não, não. A Mas Eriadina já falou isso. doutora Bianca Rosa, aquele abraço, ela é de Mato Grosso. Até conversei com ela hoje, mandei uma planilha para ela, os 5W, 2H, sobre plano de ação, planejamento, né? E o que é legal? E ela falou assim, engraçado, na área do dinheiro aqui, você não se importa com o dinheiro. Caramba. Aí eu acho isso incrível, porque todos nós precisamos dele. Então, eu estou trabalhando isso, não é me importar, mas é fazer com que isso também seja meta de vida. Parte do processo, né? Parte do processo. E eu tive que tabelar atendimento, para eu não posso dar um valor na minha cabeça, eu tenho que tabelar, porque aí eu me lembro que é a tabela que está dando o valor, não o preço, né? O Aham. valor é inestimado. E o preço, ele é tabelado. Nós negociamos, eu e minha sócia, justamente para evitar isso. Eu sei que outras pessoas não teriam essa preocupação, mas é algo que eu estou trabalhando porque é desde a infância, a influência da minha mãe, que ela fazia muita caridade, ela ajudava muitos outros. Eu acho que eu já te falei sobre isso, né? Da programação neurolinguística, e fica aí até uma dica. Ah, mente milionária. Eu ia falar isso, mas eu não É o lembrava o nome do segredo autor. da mente milionária. Gente, se puderem ler, leiam esse livro. Cara, mudou a questão da minha crença com relação a dinheiro. Você sabe que eu tinha um limite, né, mental com relação ao dinheiro. Eu acho que todo mundo tem, né? Meu limite era 100 mil. Quando falava acima de 100 mil, eu dava uma bugadinha. Agora, filho, eu posso falar de milhão, o tanto que vier que dá. A gente ainda não chegou nesse nível, não, de negociações de milhões, mas a gente está trabalhando para isso. Então, e isso que é massa, porque, querendo ou não, você tem que se rever. Então, eu luto contra me limitar a isso. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, minha limitação com dinheiro, meu fator limitante já aumentou, subiu bem. Tava em quanto? Não vou falar. Ah, que isso. Você quer ver um exemplo? Ah, Lembra que nós falamos o que seria o valor ideal? sim, eu lembro. Lembra que você falou? Você até mencionou, acho que numa live com o Eriad, né? Tu chegou a mencionar Isso sobre mesmo. isso. Que eu falei assim, vou jogar lá em cima, né? 7.500. Ele quase me bateu, falou, que 7.500? Pelo menos na época, 10 mil. Isso faz uns 3 anos, ou 4. Ou acho que uns 4 anos. 4 anos. Né? Então, quer dizer, se for corrigir da inflação, seria uns de 13 a 15 mil. Hoje, sim. Hoje. E eu falei, caramba, o cara... Entendeu? Eu tava muito fora da minha expectativa. Só que naquela época, 7.500 era muito, mas hoje eu trabalho com isso tranquilo. Legal, Entendeu? legal. Então, o que acontece? É de assustar
Só que aí o que acontece? Isso é o teto. Depois ele não sai. Eu acho que é o Segredo da Mente Milionária que fala de um cara que ele chegava num teto e era ali, batia. Não ali. saía. Não saía. Por quê? Não saía. Justamente crença limitante. Eu trabalhei minha crença, ampliei. Esses dias nós estávamos falando de projetos de 300 mil, de 500 mil, em casa com a família. Porque meu filho está terminando nutrição, minha esposa terminando a segunda especialização na área de funcional e reabilitação de atletas física, né? lesionados. E ela está trabalhando num nicho de mercado pouco explorado. Pessoa da melhor idade. Entendeu? Os nossos idosos. Só que aqui você tá ligado que a OMS já aumentou. A expectativa. A Eu acho que foi expectativa de você vida- mesmo que me falou Tava isso. falando. O idoso antes era 60 anos, agora vai ser outra idade. 78 a 79 anos. Que 78. isso, tá? Eu vou jogar para 78, depois vocês Aumentou pesquisam. 18 anos para ser idoso? Não, mas na lei ainda continua 60. Não, trocou o MS, calma que aí vai virar lei, calma. Vai acompanhar aí ainda o O juiz. que isso é fantástico? Você se lembra que a gente via um senhor de 40 anos, todo acabadinho? Não, 50 já tava um caco. 50 já tava só A isso. capa da gaita. Isso, obrigado. Eu não lembro. Ó, gente, quando eu era criança, eu não lembro de ninguém com 70 anos. Ninguém. Com 70, não. É uma coisa extraordinária, né? Com 60 eu vi alguns, mas com 70 nenhum. Hoje eu sou o cara dos 40, inteiraço. Entendeu? Eu vou treinar, eu dou risada daquela molecada. Estão fazendo gestos ali atrás da câmera. Tá. Mais ou Aí menos. o que acontece? Poxa, e eu sou totalmente natural, eu não tomo nada, cara. Como assim natural? Existe Porque tem uns algumas caras. pessoas Não, tem uns caras que tomam. artificiais, né, sintéticas. Como Não. assim? Que É exagero. Não. O cara que tá constantemente com suplementação. Eu? Sim, mas você tem um motivo. Você é um atleta de alto rendimento ainda. Na verdade, eu acho que é a isometria que a gente pratica no meu treino que necessita. Te necessita como suplementação. Eu só treino 3 vezes por semana. Eu já tentei treinar 4. Geralmente, quando isso acontece no sábado, domingo eu não existo. Você treina só 3 vezes por semana? 3 vezes. Não, a gente treina de segunda a sexta e às vezes ainda vai 2 horários. Tá. É porque senão aí eu tenho que parar de ser pastor, né, cara? Mas gente, agora vai abrir o Corujão. Vai abrir o Corujão. lá vai ter corujão também? 11h15, meia-noite Mas e 15. deixa eu te perguntar, eu tenho esse problema, até eu vou deixar esse recado aí para um dos meus amigos aí, que é professor de jiu-jitsu, que vive me convidando para ir no corujão. A minha adrenalina sobe que eu não durmo, já é. Então, esse é o problema. Não dá, para mim não dá. Eu tenho um cliente... Depois das 8 já Eu era. terminei de atendê-lo essa semana, que ele também é da academia. E ele falando... Aí eu fui fazer a avaliação final, né? Tá, fiz um feedback 360, avaliei e falei... Como que tá os resultados? Vamos falar de resultado. Cara, tá top. A única coisa que eu não tô dormindo bem. Falei, por quê? Me fala do seu dia. Poxa, treina das 7 às 8. Ele é competidor, ele tem 20 anos. Ele treina de 11h30 a 1h. Volta pro trabalho, toma banho. Ele já toma banho lá na empresa. Ele é o gerente da empresa. E depois ele volta às 7. Muay Thai. Até às 8. Depois do horário dele no trabalho, ele ainda volta. Ele volta, aí das 7 às 8. Depois ele vai pra academia de musculação. Que isso? Aí a monstro. adrenalina dele voa. Aí eu fiz os cálculos, eu falei assim, tu vai começar a dar sono tantas da madrugada e tu dorme tal hora. Ele falou, é isso aí. Aí eu falei, normal. Se eu treino, por exemplo, o segundo treino, que é das 8 às 9, o último treino das 8 às 9, eu chego, 1h é cedo pra mim. Tô nessa aí. Eu tô o olho regalado, se eu não tiver no ar, eu ainda tô transpirando, ainda tô, Eu também entendeu? Ainda dá pra andar de bicicleta. Caramba. Cara, à noite, então, eu já andei de bicicleta à noite, é fantástico. Ah, tá, tem bicicleta também, cara. Hoje não tá tanto. O cara é triatleta, gente. Óbvio que isso já não é rotina mais, devido a uma série de tempos e contratempos. É uma das coisas que eu falo com meus amigos da bike, é assim. Eu considero que gasta muito tempo. Os caras vão fazer 20 km. Vai gastar quanto tempo pra ir e voltar, gente? Não, Eu não dou conta disso, não. 47 minutos. Pra ir e voltar? 20 quilômetros.
Eu fiz 23 em 55. Não, mas pra mim que eu vou começar, eu não vou conseguir Não, mas eu comecei. Eu tive que fazer uma quebra de crença. Primeiro que eu tive problema com bicicleta em uma parte da minha vida que eu tinha muita raiva de bicicleta. Eu andava muito de bicicleta para trabalho. Office boy, né? Sim. Cara, quando eu via um boy de moto, que hoje tem um motoboy, né? É. Poxa, a gente era na calanga, velho, ó. Ou então na pernada. 94, 93 aqui, ó, calangona, entendeu? Monarcona, Nossa, entendeu? aquela barra circular. Então, aquilo não quebrava. Hoje, Não. tu passar no quebra-mola rápido, a bicha fica assim, ó. Ah, parei. Enfim, não se faz mais bicicleta como Não, antigamente. não. Foi Não, feita pra até quebrar. faz, e até melhor, mas só que muito mais cara. Ah, sim, sim. Eu tava no grupo, os caras me mandaram um vídeo do cara vendendo uma bicicleta. Gente, promoção só hoje, R$ 59.900. Aí eu olhei e falei, cadê o carro, mano? Era uma bike com Mano, pé de vela de dó, aço de dó. carbono, que não sei o que. Falei, macho, deixa eu te falar, R$ 59.900 vai dar pra mim não, ó. Cara, nem para as Olimpíadas eu tenho intenção de ir para me dar uma bicicleta dessa. Os Tá caras. doido. Tá, enfim. Nesse processo, é o que acontece. O desenvolvimento pessoal, ele está muito nisso, para trazer resultados, porque muitas vezes o problema não está na aplicação do, por exemplo, o profissional. Nós estávamos falando sobre o caça-talentos. É o Hunter. Conseguimos voltar, ó. Tranquilo. Tem um dado, se eu não me engano, da Universidade, da UCLA, Universidade de Los Angeles. Eu não me lembro do ano agora. Eu me lembro da informação, mas do ano é que 80% do requisito procurado no profissional já não é mais técnico. Não, Só 20%. não, isso já faz tempo. 80% é da sua capacidade Capacidade. de gerir emoções no trabalho de equipe. É o lance que também ficou batido, a gente fala de inteligência emocional, né? Também virou um jargão. Inteligência emocional e o coach virou jargão. É por isso que muitas vezes eu perguntei o que é inteligência emocional? O que é inteligência emocional? E ninguém sabia me explicar, me falava como se é assim e não ficava claro. Não era objetivo. Inteligência emocional é a forma como você faz a gestão das suas emoções no ambiente que você está. Para manter a produtividade. Produtividade, foco e, acima de tudo, resultados. Sim. Só que, não sei se você se lembra que nós já falamos sobre isso. Eu falava assim, peraí, inteligência emocional é quando eu não reajo, mas dentro de mim tem algo que fica corroendo como um vulcão em erupção que fica me matando? Ou é o quê? Porque eu nunca tinha experimentado a inteligência emocional. Foi quando eu compreendi que inteligência emocional é quando você não reage, mas você também não sofre. Você se dissocia do problema e entende que você administra. Você começa a ignorar as reações maléficas da ação. Ignorar não, você começa a dar um novo sentido. Por exemplo, o significado. Jota tá aqui, né? Que é o nome fantasia do Jonathan. Mas tá lá. O Jota tá aqui e começa a falar comigo e gritar. E começa a agir de forma estúpida. Inteligentemente eu questiono. Poxa, ele tá tendo uma reação estranha. Eu vou me policiar e perceber se foi eu que fiz algo. Sendo, eu vou administrar. Não sendo, eu vou entender que é uma ação totalmente dele, de problemas que são dele, e é dele. Então, o que eu faço? De forma inteligente, vou dialogando, entendendo que essa reação é só dele. Não tem que levar para o lado pessoal. Sim. Se sempre for a vítima, só vai me fazer mal. As emoções são as dele, não? Isso acontece muito dentro do lar. Alguém se faz de vítima. Ou alguém que se faz sempre de algoz. Tipo, você faz uma coisa errada e ao invés de falar assim, não, eu assumo o erro. Não, a culpa é sua, porque foi você que fez isso comigo. Foi você que me fez fazer isso. Como se alguém pudesse obrigar alguém. Tá imputando ao outrem. Por causa do instinto. Aí onde a gente entra na questão da programação mental. Que a programação é o resultado de um pensamento, emoção e comportamento. Então, como o seu cérebro compreende isso? Por quê? Que as pessoas não entendem, né? Que um computador, por mais simples que ele seja, né? Tem gente que fala assim, esse celular, quero te apresentar aqui, falar nisso, Daiane dos Santos. Meu celular chama-se Daiane dos Santos.
Ele dá entendi. salto Ele duplo vive, carpado. ele vive saltando. Inclusive, é a terceira capa Ele faz dele. sincronizado ou não? Ainda não. E ele já quebrou de novo, eu desisti de colocar capa. Eu não sei mais. E não Vai quebra, ter, cara. vai ter que usar um anti-impacto aí. É, Ou essa aí já é? era pra ser. Próxima aquisição. Se forem dar presente, já fique sabendo. Então, o que acontece? O computador nada mais é do que algo pensado a partir da mente humana. Não só o computador. A gente tem a geladeira. Essa eu não sabia. A geladeira é pensada a partir do ser humano, porque o ser humano estoca coisas, então ela foi pensada em um homem gordo. Faz sentido. Aí você estocar isso aonde? Aí desenharam lá e tal, um cara gordo, esse cara aqui estoca muita coisa. E aí foram e fizeram a ideia da geladeira. O carro, alguém que andava e não se cansava. E aí tem uma série de outras... Isso aqui que eu tô falando, gente, é da minha graduação, como a gente é da área de ciências humanas, a gente teve uma parada dessa aí da professora Nice. Ela dizia que isso fazia parte da epistemologia do pensamento. Então, como as coisas foram desenvolvidas dentro da sua metodologia. Bacana. Então, quando Eu a acho gente... que eu falei muita coisa e não disse nada, né? Mas fica tranquilo. Tá bom. O importante é que é a partir Devaneou. disso aí, ou seja, a partir do que nós pensamos, nós idealizamos coisas. Né? Então, o que é legal? Legal. O que é interessante? É molinha. Entender a funcionalidade da coisa. Então, quando você pensa o computador, você vai a partir do cérebro. Então, chamar de reprogramação mental não é o profissional de TI cerebral, neurológico, perdão. Não, é o contrário. O profissional de TI seria o neurologista, né, do homem, do ser humano. E o cara que conserta seria o neurocirurgião. Entendeu? É isso que nós estamos fazendo. Total. As conjecturas. Então, o que acontece? A programação neurolinguística nada mais é do que isso. Trabalhar como o cérebro funciona e dar um novo algoritmo para aquela situação, para aquela lembrança. Você tem noção? O cérebro, ele precisa de 3 componentes da sua construção cerebral para dar dimensão, né, o 3D, para dar forma e gerar emoções na sua lembrança e visualização. Não, som. Então, quando ele faz tudo isso, ele constrói uma imagem, você está requisitando várias partes do seu cérebro. E reorganizar isso de forma que faça um sentido saudável é importante. Thales, você falou uma coisa interessante agora, que eu até ouvi um estudo, não. Eu escutei parte de uma palestra onde disseram que a língua, né, o português, o inglês, o espanhol, estão em partes diferentes do cérebro. Já ouviu falar sobre isso? Faz sentido. A partir do momento que eu falo português, ele está num lugar em que ele está armazenado automático. Que eu aprendo uma segunda língua, ele vai para outro lugar. Ela não está automática. Então eu preciso ocupar um segundo lugar, porque eu tenho que estar assimilando. É o processo da aprendizagem. É aprendizagem. É ignorância. Não. É ignorância consciente. Ignorância inconsciente. Incapacidade inconsciente. Incapacidade consciente, capacidade consciente e capacidade inconsciente. Esses 4 níveis. É complicado falar isso e depois... Tranquilo. Tá. Ou seja, à medida que você vai assimilando, você vai trabalhando. Tanto que para você falar, a gente pensa para falar. É por isso que a gente fala muita besteira. Não, mas não o que falar, mas falar a nossa língua é muito fácil. Sim. Quando eu estive no Paraguai, em 2010, foi bem naquela época, não foi? Tu me trouxe um presente, tá até ali, depois ali. Ele trouxe uma garrafa de tereré pra mim. Em 2010? Foi. Então a gente se conheceu antes de 2010. Bem antes, eu acho. Então peraí. Tá, esquece. Porque foi janeiro de 2010? Eu acho que a gente se conheceu em 2008, 2009.
As relações se estreitaram em 2010. É. Para dar presente, tem que ser amigo. Então, e aí eu tinha um problema sério, porque as aulas, quando tinha gente que falava espanhol, a gente interagia com a galera de lá, eu ficava muito cansado, porque eu tinha que assimilar a fala, interpretar, passar por português. Fadiga mental. Isso, para depois falar. Era uma mão de obra, tipo um bate-papo de 5 minutos, dava meia hora. E aí eu falava, por que eu canso tanto? E me dava muito sono por causa disso. E aí, algumas frases... E aí tá a explicação científica por que as mulheres dormem mais do que os homens. Fadiga mental, elas processam mais. Amor, nós entendemos agora, amor. Não. Está solucionado. Mas, sério? Não tinha essa informação ainda? Aham. As mulheres processam mais informações do que o homem naquela... O homem, de repente, em algum momento, ele desliga. Mulher, não. Ela tá vivendo um excesso de futuro. E o menino, a hora que eu vou buscar, a hora que eu chego, mas aqui também eu tô fazendo isso. Isso aqui, ao fim do dia, causa uma fadiga mental, aonde elas apagam feio, geral. Caramba, ela dorme 2 horas antes. E acorda 2 depois. Isso, aqui em casa é a mesma com coisa. sono. Eu falo, meu Deus, mas legal. Essa não explicação. pesca, não joga bola. Não. Já Depois era. que eu jogo bola. Eu não jogo bola porque eu não tenho habilidade alguma. Eu não tenho habilidade pré-escolar de futebol. Ei, ontem eu recebi um vídeo desse, da galera do jiu-jitsu. O cara lá, né? Todo marrento, chegando pra jogar. Pá. Aí os caras... Não tem jeito não. Aí vestiram o kimono dele no meio do campo, vai. Você não tem capacidade pra jogar futebol. Vai pro jiu-jitsu. Já aconteceu de jogar com os meninos da igreja, de uma galera só pra me ver jogar. Como assim? Porque era muito engraçado. Porque não era o futebol. Era o Ari Toledo do futebol. É isso, porque era muito desastroso, muito desastroso. Então, mas aguenta? Seria bom. Deixa eu terminar aqui. Você achou que seria o quê? É água. Isso aí. Então, mas só o que é legal na questão da inteligência emocional? Um rapaz me ligou dizendo, poxa, eu fiquei chateado do que você... Nós vamos precisar da taça inteira, tá? E essa aí quebra rapidão. Me ligou chateado, aconteceu isso, não gostei do que você falou. Eu falei sobre um fato. Mas isso no atendimento? Não. Vida social. Vida social. Falei, sim. Depois nós vamos nos falar sobre isso, tá? Nós vamos conversar, nós vamos nos falar e vamos trabalhar sobre isso. Não voltou mais. Aí eu percebi que ele só queria falar, ele não queria falar sobre o assunto, só queria dizer que estava chateado. Qual foi a primeira coisa que eu percebi? Bom, isso é um fato. Não é opinião. Então, a primeira pergunta que eu fiz é: o que você vai fazer com essa informação? Por quê? Porque é um fato. Isso é um problema iminente. E você gostando ou não, você vai ter que lidar com isso. Porque eu acabei de levantar um tapete e mostrando a sujeira lá de baixo que foi jogada durante anos. Então, é normal isso acontecer. Só que por que eu tenho que trabalhar minha inteligência emocional? E ela já é automática nesse quesito. Porque podem levar para o lado pessoal. Isso na empresa, isso uma coisa que eu tenho trabalho na minha vida ministerial. Sou proativo. Nisso, eu sou cheio de ideias, eu boto para fazer acontecer. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de pessoas que... Tem o mesmo perfil. Falei sobre isso hoje com outra pessoa. Não, foi ontem que eu falei sobre isso. A gente não consegue... encontrar pessoas com o nosso perfil. Isso é natural. Então nos sentimos isolados. Detalhe, aí nesse caso, quando somos proativos, né? Isso, proativo. Mas aí o que acontece? A minha dificuldade é lidar com pessoas conformistas. É assim mesmo, é desse jeito, sempre foi assim. Não te perturba não que vai continuar sendo. Isso. Então eu tive que lidar com isso. Então, eu estou trabalhando... Lembra que nós falamos até antes de começar o podcast? Eu estou reavaliando muitas coisas. Sim.
eu estou esperando a hora de protagonizar a história. Até então, eu vou agir como tal, coadjuvante, mas aquilo que eu puder fazer com autonomia, eu serei o melhor. E se eu precisar, eu não preciso descobrir a roda, mas eu posso dar nova funcionalidade para ela, uma nova dinâmica para ela. O fogo já existe, mas eu posso dar uma funcionalidade muito mais... trabalhar expertise, cara. Fazer a coisa acontecer. Tá aí a pirotecnia pra provar isso, né? Os caras fazem show com fogo hoje. Show pirotécnico. Então, poxa, mas alguém descobriu o fogo. Então eu não tenho que reinventar nada, eu só preciso da dinâmica. Uma nova utilidade. E o fato de ser idealista, entender que podemos fazer ainda mais e melhor, podemos manter o princípio e dinamizar as estratégias, podemos criar projetos de curto, médio e longo prazo, me desespera saber que a pessoa que está puxando o carro é conformista. Aí eu vou te fazer uma pergunta bem importante, porque eu passo por isso. Se não for para citar nomes, nós... Não, tranquilo. Porque aí eu te digo, se eu sair daqui é só debaixo de escolta. Não, por exemplo, essa questão do ser idealista. Cara, isso é muito pesado. Para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa idealista. Então, é uma das frases que um grande empreendedor chamado Roberto Justus, né? Ele disse: eu não consigo comprar nada que eu não eu não consigo vender nada que eu não compraria. E esse modelo de idealismo, em alguns momentos a gente é obrigado a abandonar alguns projetos. Você já passou por isso, Thales? De ter que abandonar uma parada no meio porque você parou de acreditar? Já. E aí fica parecendo que, tipo assim, esse mano aqui, ele existe muito rápido, mas não é. O processo virou no meio do caminho. Eu vou citar um exemplo. Pessoas queriam que eu fizesse parte de uma empresa, como é que fala? Essas redes binárias de crescimento de marketing. Pirâmide financeira. Não, pirâmide não. Como é que é o nome? Qual? O mesmo sistema da Rinode, Marketing multinível? Marketing multinível. Oh. Mas aí o que acontece? Não, jamais. Prova? Aí o que acontece? Só que eu não acredito, eu acredito no processo, consumo o produto, é bom. Mas eu não consigo vender uma coisa que eu sei que a pessoa ainda não tem qualificação ou habilidade suficiente para deslanchar. Eu entendo. Como assim? É dar um excelente produto. Entendi. Uma pessoa que não sabe sim. explorar o máximo potencial daquele produto. É a mesma coisa de você colocar um cara para vender carro importado que nunca teve um emprego na vida. Isso. E não dirige. Isso. Eu vou estar queimando o material e vou estar frustrando o sonho de uma pessoa. Então, eu já recebi. O cara falou assim, você tem uma boa oratória, você deslancha, você vai ser um grande vendedor. O cara queria que eu vendesse motor de popa, de barco. Doido, hein? Para Honda. Claro que eu não cheguei nem cogitei. Por quê? Não é minha área, cara. Na época eu não tinha andado nem de barco. Você é o cara que forma o vendedor. Isso, eu formo o cara. Eu vender por quê? Eu não tenho experiência. Eu não tenho uma vivência com aquilo. Como que eu vou vender uma coisa que eu não conheço? Não dá. Eu até me lembro que falar sobre vender, que você me deu um toque, falou, cara, mas você vende. Você está vendendo uma ideia. Né? Eu achei até estranho. Quando falar, você está falando da vida eterna, você está falando de salvação, você vende a ideia. E parei para pensar. Isso é louco. É verdade. É. As pessoas compram a ideia. Eu comprei a ideia. E eu acredito nela. Você comprou tanto a ideia que você se tornou um missionário. Eu comprei tanta ideia que eu trabalho para não ser justamente um usurpador da obra. Entender? Alguém que vive dela, do que ela tem para dar, para não ter que passar, lá vai o desabafo. Vou ter que voltar para terapia. Cuidado com a crença limitante. Porque eu sei que existem pessoas que elas não têm mais o que fazer, só vão ter aquilo. Então elas precisam viver daquilo. E é tedioso, é humilhante. Eu posso mais. Então eu procuro fazer isso para que as pessoas tenham
qualidade de vida na igreja, entendendo que aquilo ali tem um propósito. O que você falou com relação a isso é que me remete muito ao professor. Eu acho que você conheceu ele, salve aí, professor Alan, que tá lá agora lá no Paraná. Alan Luterano, O da luterano, Luterano. o luterano. Ele fez um desabafo também, porque o irmão dele é engenheiro, se não me falha a memória, o primo é médico, alguma coisa assim. E ele passou em teologia. Mas ele não foi para teologia, não foi porque ele não passou nos outros. É porque ele se sentiu vocacionado a fazer isso. Não é porque os outros deram errado. Ele nem quis saber de outros. Ele quis fazer aquilo. E ser vocacionado nesse sentido é muito bonito, é muito importante. Mas assim, eu percebo que tem muita gente que não é vocacionada para isso. Para viver isso. E assim, e tem muita gente que, por exemplo, tem o teu perfil. É um cara vocacionado, mas por ver maus exemplos não quer viver por Eu já exemplo. tive vergonha de ser chamado de pastor. Tanto que, quando alguém me chamava pelo nome, soava muito mais leve do que pastor. Pelo que a gente vive, não só na mídia, mas a gente vive no contexto de vida de sociedade. E o que acontece? Eu entendo que quando que eu vou ficar só na obra? Quando o que eu faço é relevante de fato e é necessário que eu me doe integralmente. Aí eu fico. Entendeu? Por quê? Porque eu já faço o que eu faço profissionalmente na igreja. Eu tenho empresários na igreja que foram formados por mim. Eles eram apenas vendedores. Hoje eles são empresários. Elevou o nível. A Edna, ela tem uma empresa de café, Coffee Break. Coffee break. Ela vendia R$ 270 por mês, 276. Por mês? É, porque ela vendia pão. É, para você entender, ela era uma vendedora de pão caseiro. Ah, ela vendia R$ 276 com pão caseiro. E porque ela preferiu sair da empresa para cuidar do filho, porque ela entendeu que ele precisava de um cuidado especial. É porque eu tô falando e eu não perguntei para ela se eu posso falar mais agora, mas eu já falei isso em público, Tá. então eu não vejo problema. E o que acontece? E eu estava atendendo ela, não profissionalmente, mas como aconselhador, e ela deixou escapar, falou, poxa, eu perdi o dia hoje fazendo isso e eu perdi R$ 270. Ou seja, o dia de trabalho dela hoje são R$ 270. O que ela fazia no mês. Só que hoje ela não vende pão. Hoje ela tem uma empresa que presta serviço para outras empresas dando café da manhã. Coffee break, por exemplo, seminários, congressos, workshops, reuniões. Para empresa, esses dias uma feira de carro, ela, se eu não me engano, eu não sei se ela chegou a fechar com a equipe, mas direto eu vejo ela postando. Ela tem a parte de marketing dela, ela tem a marca já passada para tudo que é lugar, ela fez toda uma estrutura joias com o nome da empresa. Bacana. E aí eu me lembrei de perguntar para ela de como que tá a meta dela, que é a meta que foi estabelecida no treinamento ano passado. Falou assim, Se tá eu alcançando, vou chegar agora, breve. é o tal do follow-up, né? Que você faz. E ela falou, poxa, aí quando ela disse para mim, eu fui para casa, eu orei agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado. Por quê? Poxa, ela ganhava, ela recebia 276 a 278 reais, não sei, Menos por de mês. 280. Isso. E agora ela tá fazendo aquilo por dia. Mas olha só que legal, Thales. Uma informação mudou a vida dela a ponto de o que ela gastaria 12 meses para receber, hoje ela recebe em 12 dias. O marido dela já está ganhando mais, eu não vou falar o valor, mas bem Não, mais do que o tranquilo. dobro, entendeu? Do que ele ganhava na empresa que ele trabalhava, trabalhando Com ela. trabalhando na área dele Ah, tá. como prestador de serviço. Ele também foi para esse caminho. Sim, porque no atendimento nós começamos a desenvolver essas possibilidades. E eu não fiz um atendimento direto com ele, mas atendendo a empresa da esposa, ele começou a ver as possibilidades. Ele foi avaliando caminhos. Entendeu? Então isso, cara, eu tenho outras pessoas que desenvolveram coisas fantásticas. Eu tô com uma agora que vai abrir uma área de estética, de beleza. Está no campo ainda, né? Mas essa é cliente sua ou faz parte É da igreja. da igreja?
eu entendo que a igreja ela tem uma relevância nisso. Aham. Porque aí o que que eu coloco de valor nisso? Eu falo para elas, você não vai pagar nada, mas não é de graça. Por quê? Porque vocês têm um caminho de relevância na sociedade. Marcar a vida cristã de vocês prestando serviço. Ou seja, o cristianismo tem que estar manifesto em cada ação de vocês. Não é o nome da igreja, mas a vida cristã, a postura, o tato, o afeto, o lidar, o Vai gestar. vai além das barreiras institucionais, né? Isso, é isso que eu entendo que é cristianismo. Não é um passa-óleo na testa, cair no chão, se emociona, chora e acabou. Entendeu? É transformar uma comunidade de fé em uma junção de pessoas que têm relevância na sociedade. Um público não, desculpa, uma comunidade relevante. Gerar esse resultado. Thales, eu tô percebendo que a gente está caminhando pro fim A aqui. esposa já mandou mensagem para É, buscar. a gente está caminhando aqui pro fim. Eu quero te agradecer pela disponibilidade aí, você ter sido a nossa cobaia. Mas foi algo extraordinário poder falar com você. Agora aqui, né? Online, aí, nas frentes das câmeras, mas a gente já conversa muito offline, pelo Zap. Não é esse o problema. A grande questão aí é estar com você aí trocando essa ótima ideia. Eu que agradeço. Muito feliz. E partiu recordes. Valeu. Abraço, gente. Sucesso. Valeu, galera. Até o próximo. Não perde, hein? A esposa ligou aqui, mano.